mais tranquilo em relação a fazer 100% nos seus 3 jogos. Já o Inter, que é o segundo, esse tem 36 pontos, mas está com a tabela ok. Então o Grêmio, sim, agora está, sim, brigando pelo título junto com o Fluminense, que é o 8º. Porque se vocês repararem a tabela um tempo atrás, era ali até o 5º, 4º, que era o Santos. O Santos agora é o 6º com 34. O Grêmio entrou no bolo. Tem uma subdivisão aí, me parece, Carlos, Orestes, Ana, a turma toda que está no debate. Qual é a subdivisão? Tem uma questão que agora é matemática, daqueles que estão na ponta da tabela, e tem uma questão que é rendimento. Por exemplo, o Inter está tendo um rendimento, o Inter ainda está na ponta da tabela, é segundo, mas está lá em cima. Mas o rendimento do Inter está caindo. Os últimos resultados do Inter não são bons e a qualidade de jogo do Inter, Gutierrez, também não é boa. E o contrário está acontecendo. O Grêmio está entrando nesse grupo e está chegando, mas está com um rendimento melhor. Mas a oscilação, Zé, a oscilação é que o Inter é um caso diferente porque perdeu seu treinador foi embora, sorriu e disse adeus. Perdeu seus 3 melhores jogadores. Não, mas tu tá falando Guerreiro, Saravia, não sei o que lá. Não, eu tô falando dos que davam ritmo pro time, do Patrick, do Edenilson. Do Bosquilha. Tá bom. O Bosquilha também já é outra. Mas note-se que vai coincidindo com a queda de rendimento do Inter as saídas desses caras. Patrick, Edenilson, agora o Galhardo. Mas o Inter tá uma hora, eu acho que espero que seja já quarta-feira, o Inter vai ter que voltar, pelo menos jogar alguma coisinha. Mas mudou totalmente o jeito de jogar, né, Cristiano? Mudou, exatamente, mudou. Aí, o problema do Inter é que saiu o responsável pelo bom rendimento, que pra mim é o Kudê, mudou a característica de jogar, tem uma crise política dentro do vestiário, agora enfim, já a avalanche já foi, o tsunami já foi, mas ela tem reflexo lá dentro, o aspecto anímico, porque a saída do Kudê não só pegou a direção, mas os jogadores de surpresa também. E eu estava lendo uma matéria hoje do Globo Esporte, não só os jogadores, mas aqueles parceiros de comissão técnica do Kudê. Isso aí tudo tem que, num curto espaço de tempo, organizar. O Abel vai ter que ter capacidade para fazer isso. Se não, bom, aí o Inter vai brigar por G4 ou G8. Dito isso do Inter. O Grêmio vem jogando mal. O Renato insistindo com seus erros de escalação, escalando jogadores que não davam rendimento. Agora parece que ele firmou a ideia e vai botar os jovens que estão dando a resposta positiva. Jean-Pierre é camisa 10, tá jogando bem, a gurizada tá dando outro ritmo e o Grêmio cresceu. É isso. O que se criticava antes no Grêmio era isso. Falta o Renato ter uma convicção nos jovens. Parar de insistir com o Robinho, né, definir as suas laterais. Cristiano, o meio-campo do Grêmio é outro com os 3 garotos. Claro que é. O Matheus Henrique, a gente até nos últimos tempos estava criticando, apontando que ele não estava tão bem. O que ele melhorou ao lado do Darlan e do Jean-Pierre é impressionante. Bom dia para vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Olha, eu acho o seguinte, realmente o jeito de jogar Kudê acabou no Internacional. Agora tem um detalhe, os jogadores têm que encontrar o jeito de jogar do Abel e o Abel tem que encontrar o jeito de jogar dos jogadores, senão eles não vão chegar a lugar nenhum. Eu acho que tem que mudar tudo e mudar para melhor, porque na quarta-feira, se perder, vou te dizer uma coisa, vai virar um troço muito ruim no Internacional. Não, já tá um troço muito ruim. Agora eu não sei quanto tempo leva para achar o Abel o jeito do Inter jogar e o Inter achar o jeito do Abel treinar. Se isso levar muito tempo, o Inter briga por meio de tabela. Bom dia a todos. Deixa eu só fazer essa comparação aí do Grêmio com o Inter. E é óbvio que os momentos são diferentes, tá? Porque uma redenção, tu dentro de um contexto, conhecendo o teu contexto, é mais fácil tu fazer. Consegue fazer uma autocrítica, consegue juntar, tu conhece as pessoas, conhece o ambiente e vambora. O Abel não sabe nada do Inter. Nada. Ele disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse isso. Nada. Ele vai ter que aprender. A gente ouviu junto isso, inclusive, Zé, se eu não me engano, aqui no sábado. Nada, não sabe nada do Inter. Eu não sei nem o nome dos jogadores, foi o que o Abel disse. Nem o nome dos jogadores. O sistema do Kudê não foi bem isso que ele disse, mas vamos lá. O sistema do Kudê é muito complexo. Eu tenho certeza, porque ele nunca fez, que o Abel não vai conseguir manter o sistema do jeito que ele joga. O sistema não é o 4-4-2, 4-1-3-2, 4-1, sei lá o quê. O sistema é o modo com que o time joga. Porque aquilo precisa de um treinamento diário, é manutenção, tá?
Tu tem uma criação e tem uma manutenção. Tu mantém ele no teu treinamento, mantém ele no teu jogo. O Abel não vai conseguir. Esse esquema. Mas daqui a pouco ele consegue melhorar. Sim, mas não, esse esquema não tem como. Não tem. É muito complexo, é bem difícil, ele é bem conceitual até. E isso já se vê nos jogos. O esquema já não é o mesmo, a saída de 3 não é a mesma, os laterais espetados não tem a mesma ideia, a potencialização dos atacantes já é diferente. Tem um monte de coisas diferentes no Inter. É um outro Inter dentro de campo. Completamente diferente. Eu acho que a saída do Abel é a seguinte, cara. Entendendo que vai ser difícil manter o sistema, porque precisa de repetição. E repetição tu precisa de conhecimento daquilo que tu faz. É tu ganhar os caras pela cabeça. Pelo treinamento, pela tática, vai ser difícil superar. Um cara que não conhece nada teria botado o Peglov no jogo? Quando saiu o Patrick? Ele não conhecia o Peglov, ele treinou uma vez e disse... Tá, mas se ele não conhece, por que ele escolheu o Peglov? Porque ele gostou Boa do pergunta, Peglov, Cristiano. porque ele gostou do Peglov no treinamento, e te digo mais, o Peglov nunca jogou naquela função. Nunca. Sim, mas eu lembro até, não sei se era tu, Oliveira, que estava comentando o jogo, que surpreendeu, que bom. Eu disse que surpreendeu porque eu gosto do Peglov. Mas na função, que é o seguinte, não é só colocar o cara, né? Agora, se ele não conhece, digamos que ele não conhecesse o Peglov, ele chega pra alguém que conhece, quer que eu ponha? Põe o Peglov, que é um guri que treina bem, tu viu ali, conversou 15 minutos com ele, Tá, põe o Peglov. Bem, e aí? pra fazer alguém o que o Peglov? Alguém que indicou o Peglov, Só um pouquinho, alguém que indicou pra colocar o Peglov, conhece o Peglov. Ele falou Gente, na a todo coletiva... momento ele tava consultando os auxiliares técnicos Isso. ali que Não, estavam mas- na volta, e sem falar que ele saiu literalmente durante o primeiro tempo. Ele Eu perguntava, me ajuda a organizar Isso. pro Edenilson. Ele não sabia o nome do guri, ele falava, corre guri, vai guri. O pessoal Isso. da TV utilizou esse recurso, e também Ana, quando ele vai pro intervalo, ele tá literalmente perguntando o que deve fazer pros seus E auxiliares. ele não Mas sabe a tem um função do detalhe. Peglov. Ele nunca entrou naquela função de extrema pela esquerda. O cara que daquele jeito. conhece, evidentemente, que o Abel conhece, não conhece, ele não estava aqui, ele viu o jogo pela TV. Ele não sabe como é que é o comportamento do cara dentro do vestiário, ele está conhecendo agora. Isso é... ele não conhece, ele diz que conhece, mas não... Bom, aí já crucifica o Abel, ele diz que conhece, mas não conhece. Aí botou o Pego. Não, ele disse que não conhece. Alguém disse... Não, quando ele chegou aqui, não, eu conheço, vi os jogos do Inter. Me encantei com o treino que ele fez. Ele falou exatamente isso. Me encantei com o treino que esse menino fez ontem e resolvi dar uma chance. Exatamente. Bom, começou a conhecer o Pego, treinou bem, jogou mal. Numa função que não é do Peglov. Enfim, até perdi o raciocínio. É numa função que Também... não é dele. Uma função. Eu vou levar pro ar um negócio que o Zé Aldo me falou também. O Zé Aldo viu todo o primeiro tempo do Grêmio comigo. Eu vou levar pro ar, tá? Desculpa, porque tem a ver, porque vai dar bom debate. O Zé Aldo. E a culpa, a menor das culpas é do Abel, tá? E eu não sou desse que o cara precisa conhecer perfeitamente, só se o cara for o que se chama um obsessivo pelo estudo, pelo conhecimento, assim. Que o dia a dia é completamente diferente. O Zé Aldo até me falou, eu vou jogar no ar isso aí, tá? Não sei se tu autoriza a Zé. Não tem problema. Tu me disse se o Abel talvez não seja o melhor nome pro momento. A gente já debateu isso aí. Sim. E eu A até, escolha não é a melhor. E eu até questionei a todos vocês e questionei quem seria o melhor nome para... Sabe o que eu tava pensando sobre isso? Se trouxe Abel e Osmar Loss pelo cenário, por que não só o Loss? Economia, o cara com certeza é um... Porque não tem respaldo, Guti. pois é. Então o objetivo foi Claro. ter respaldo. O objetivo foi ter respaldo, foi salvar uma campanha que foi deixada pelo Cudê. Agora eu faço a pergunta Pois é, de novo. mas o objetivo de salvar a campanha podia ser com Loss. Não. Eu adoro que salvar a campanha é ser líder do campeonato. Mas tá vendo que ela tá caindo. É o que eu gosto. Pergunto de novo. Se não fosse o Abel, quem seria o nome? Eu iria pelo cenário numa solução como é o Loss. O nome talvez não seja o caso. O perfil talvez seja o caso. É isso aí, Zé. Exato. Então me dá um perfil. É um perfil desse treinador que trabalha mais ou menos dentro do estilo do Cudê. Perfeito. Me dá, então. Bom, mas aí tem Tu tem um muitos. perfil, tu tem que saber o nome. Aí tem muitos treinadores, mas... Qualquer um. Mas me digam. Thiago Nunes, Roger, vai aqui no continente sul-americano buscar um nome. Tu tem que manter o modelo. Nenhum destes aceitaria o convite para assumir. É que o meu treinador, ele Teu treinador foi pro Celta. Mas vamos lá, a gente vai voltar lá na origem do debate. Não aguentava mais Thiago o dia a dia Nunes. dele, né? Thiago Nunes.
Eu não sou empresário Oi, de Thiago treinador, Nunes, cara. lembra aquela vez que eu te convidei e tu não quis ir, daí eu trouxe o Cudê, agora o Cudê foi embora aqui, que sabe tu topa. Tu Não, acha muito certo a escolha obrigado. do Abel? Eu tô tentando explicar. Não, mas que tu perguntou pra gente, agora eu tô te perguntando. Eu acho certo, era o que tinha para o momento. Eu acho muito Mas errado. eu tô te respondendo eu as tô te tuas falando, escolhas. tem que ser Thiago Nunes não vem. Foi o que o Zé O Thiago falou. Nunes quer trabalhar no exterior. O Roger não pega time assim neste momento. Vamos lá, o quem do exterior aí, o do Independiente Del Valle lá, não largou pra vir pro Palmeiras ou pro Flamengo, não me lembro o que é que tentou. Não, esses nomes assim maiores, realmente eu concordo contigo, Cristiano. Não teria Ninguém como. vem. Aí tu vai, bom, tu tem que buscar quem? Falcão não pega. Aí esquece filosofia, modelo, não tem. Esse mundo encantado acabou. O cristal quebrou. Tu tem que agora, como diria Ibsen Pinheiro, Que o Abel pode dar pro time? salvar a criança que tá sujo. O Abel Como diz vai Ibsen ser um Pinheiro, gestor. SWAT parte 2. O Abel vai ser um gestor. SWAT parte 2. É que tu tá pegando o lado ruim. Essa SWAT foi campeão da América e do mundo com o rebaixado. Fernando Carvalho. Foi rebaixado. Não, cara. Qual é a última impressão? Foi rebaixado, Guimarães. Aí é que tá. Qual foi a última O impressão? grande problema é tu ser campeão. O grande A problema- SWAT, o grande a problema é SWAT, criar endeusamento, a SWAT, se criar um endeusamento a em cima de SWAT, alguns nomes a do SWAT Inter. que era ali, Fernando Carvalho, Newton Drummond. Celso Roth foi campeão da América do Inter, tu não gosta disso, mas ele foi. A SWAT ali formada, ela deu foi grandes, menos culpado ela do deu grandes rebaixamento. frutos pro Internacional. O não foi culpado Mas do vamos lá, rebaixamento. ela caiu na virada do turno. Vocês vão lembrar. Eu disse o Inter está na segunda divisão. Sem dúvida alguma. E o Juremir, que fazia parte do programa, dizia: o Inter vai lamber o rodapé da tabela. Não só lambeu, como lambeu, gostou, entrou e não saiu. Não foi o Carvalho que derrubou. Não foi a SWAT, com todo respeito. Com todo respeito. Vamos dar a César o que é de César. Não foi. A SWAT é só uma Não, ilustração do a episódio SWAT é uma patético. ilustração para detonar quem venceu. Não foi. Pois é, Não tá foi. acontecendo mesmo agora, Cristiano. Não foi. Foi a gestão horrorosa de Vitório Pífero, enquadrada no Ministério Público como quadrilha. Tá acontecendo vamos lá. mesmo agora. Agora- Tá tornando quem venceu. Agora, tinha que trazer um cara que seguisse o modelo do Cudê. Concordo. Cudê excelente. Tirou leite de pedra, como o Odair, defenestrado muitas vezes, tirou leite de pedra Concordo do contigo, elenco. concordo contigo. O Cudê também fez. Tá, Concordo. tem que trazer o cara que siga o modelo. Vamos lá, meus amigos. Quem? Ninguém Sabe o que pega. sabe o que me- sabe o que Ninguém me deixa- pega por 3 meses tendo eleição. Tu não tendo. Tu imagina, Thiago Nunes, eu aceito, fico até fevereiro. Ele perde uma barca daqui a pouco no exterior ou num outro grande time, porque o novo presidente não quer. Mas vou te dizer o que me incomoda. O que me incomoda também tem a ver com um dos debates mais legais que a gente teve foi aquele debate que a gente fez e a gente até meio que brigou, Zé. Brigou não, divergiu sobre modelo amador versus profissional. Porque pra mim tá estourando isso agora. Pra mim o que tá acontecendo é um dos maiores rompantes de amadorismo institucional da história recente do Internacional, diferente de 16. 16 é falcatrua. Vamos diferenciar as coisas que eu acho que são importantes. 16 é falcatrua, 16 é roubo. Hoje é incompetência. E a gente tem que dar o nome correto, amadorismo. É incapacidade política. É aquilo que tu dizia do modelo cultural, histórico, e que muitos ouvintes vieram, inclusive, parece concordar um pouco contigo. precipitado, Carlos. Concordar contigo. Tudo menos precipitado. Só deixa eu concluir meu raciocínio, aí tu entra. É tudo menos precipitado. Aliás, te diria mais, é muito sedimentada essa ideia que eu tenho. É uma das mais firmes que eu tenho. E uma das maiores convicções que eu tenho. Que é a falência do modelo. O sistema do Inter, ele é autofágico, ele se devora. Ele se mata. Ele se mata por conta de uma história estrutural que sempre agiu em torno de dinastia, e eu sei que é uma coisa que às vezes tu concorda, eu sei disso. Várias dinastias que não em torno de figuras, mas em torno de modelos. Vamos lá. Isso aí não é o modelo do Inter, né? Isso é o modelo do futebol brasileiro. Esse ano é porque teve eleição. Isso. Eu falei há pouco, a gente falou há pouco aqui no debate sobre o cofismo e o carvalismo. O Inter veio do mandarim. Falaram isso aí? Eu não estava nesse. Acho que tu estava sim. Não. O que falaram cofismo e carvalismo? Cofismo e carvalismo. O que tem? Eu não tava. O que é isso?
Que eu disse dos modelos estruturais que o futebol brasileiro tem, que perpetua dinastias, por exemplo, tá? O Inter, vou explicar. O Inter ainda bem que perpetua dinastia vencedora, né? Pois é, mas tem que trocar. O brabo seria se fosse o obinismo no Grêmio. O obinismo não vingou no Grêmio. Só que o futebol atropela essa dinastia, sabe por quê? O futebol é mais rápido que o Carvalho e que o Kofi. Eu tô falando o modelo, o pensamento deles. Como foi mais rápido que os mandarins e tiveram que trocar o modelo. Como foi mais rápido que o tal Império Otomano lá e tiveram que trocar o modelo. O Império Otomano não ganhou nada. Como foi mais rápido, como é mais rápido que o carvalismo, como é mais rápido que o cofismo. Senão a gente vai achar que o carvalismo e o cofismo são o futebol. E não são. Veja bem. Nós estávamos falando. Mas o Guimarães, eu vou meio no equilíbrio. Também não dá pra derrubar essas escolas, tem, né? essa história. Tem sim. Nós estávamos divergindo, Por que o futebol derruba escolas e o clube não pode derrubar as escolas? O cofismo fez o presidente Romildo. O cofismo fez também com que se tenha vários vícios dentro do Grêmio. Vícios de administração, vícios de futebol. Os vícios tu combate. Tu não pode defenestrar o legado de vencedores. Eu não tô defenestrando. O cofismo que tu tá aí criticando. Aliás, o último ano do presidente Kofi. A última gestão do presidente Kofi, gastou demais. Mas ele, no alto do seu cofismo, como tá falando. Ele pode, os outros não podem. Não, tá errado, gastou demais. Mas ele, no alto do seu cofismo, ele salvou o Grêmio de quebrar naquele contrato draconiano com a Arena. Eu não tô criticando aqui, só pra deixar claro, eu não tô criticando o Kofi, o Carvalho, nem o cofismo. Não, mas é que parece que sim. Não tô. Eu tô criticando isso ser uma regra. Tô criticando os modelos amadores, a gente isso ser uma regra e tudo isso ser seguido por gente. O problema não é o Kofi, o Carvalho. O problema é quem tenta seguir. E vou te dizer, vou dar nomes aqui. Depois vocês podem me encher aqui, tá? Porque tem sido todo dia isso também. Vou dar nomes aqui. Não entendi o que no celular, meu bruxo. No celular aqui, me ligam, me mandam mensagem. Eu vou dar nomes. O Roberto Melo é suco de Carvalho, mas é suco de Carvalho. Não deu certo. Não deu certo. Ou seja, eu acho que o modelo ele tem que ter um contraponto. É isso. Senão, a gente vai comer eternamente. Tu tens um critério contraditório. Tu dizes que não dá certo quando não ganha. Mas tu não usa esse critério para o Cudê. O Cudê não ganhou nada com o Inter. Mas o Cudê tá há 3 meses, tô falando do modelo que tá durante 18 anos, tio. Correto. 3 meses não, 10 meses, 9 meses. Quando eu falei assim, tu tá precipitado na avaliação. Ele perdeu o gauchão só, quando tu falou assim, eu disse, tu tá precipitado na avaliação, Carlos. Tu disse, deixa eu terminar, depois tu fala, deixa eu terminar. Então, o Inter, nesse modelo amador, que já é campeão do mundo, que é campeão da América, que é mais uma vez. Esse é o problema. Não é passado, é para mostrar que o modelo amador também vence. Sim, venceu. Com o qual tu ganha. Mas tu compete com outros modelos amadores. Me diz um modelo. Tirando o Bragantino, algum modelo amador vai vencer. Tu pegou um. Qual é o modelo do Flamengo? Ele pegou um. Só pra eu. Historicamente é um modelo. Pra eu evoluir no meu raciocínio, o Carlos Guimarães, ele pegou um jogo de campeonato brasileiro, uma rodada com Abel no comando, e tenta dizer que tá tudo errado. Aí ele vem e diz assim: estamos raciocinando. Tu tá distorcendo a minha fala. Tu tá distorcendo a minha fala, tu não tá dando uma opinião, tá distorcendo minha fala, mas vai, termina. Tô acostumado, termina. Não, eu também tô acostumado com distorcer a minha fala. Isso é da dinâmica do programa, né, Guimarães? Quando os outros divergem, a gente diz, tô distorcendo o que eu disse. Acabaste de criticar a coisa de endeusar os outros. Nós estamos deusificando o tempo todo o Cudê. Ele só teve um jogo que ele ficou fora. E o Inter perdeu fora de casa por 2-0. O Inter perdeu Guerreiro machucado, perdeu Bosquilha machucado, perdeu Patrick machucado, agora perde o Edenilson, o Moledo não pode ser aproveitado. Tem um problema aí que não tem a ver com os amadores da direção, que são fatalidades do futebol, e que não tem a ver com o perfil do Abel, que é vítima das fatalidades do futebol nesse momento. Então não dá pra dizer, o Cudê saiu, era o grande mágico, o grande mago da história do Inter, e sem ele nada presta. Não é assim. Tem um contexto que a gente tem que considerar. E quem trouxe esse grande mago foi esse dirigente amador. Então não é assim, ou tudo presta ou nada presta. Sempre tem um meio termo nessas histórias. Cristiano, de que é a ideia de contratar o Cudê? A ideia de contratar o Cudê foi do departamento de futebol do Inter na época. Mas o cara... Inclusive Roberto Melo, o Rodrigo Caetano... O Rodrigo Caetano, ele é... O Rodrigo Caetano é profissional. Ok. Sim, mas aí quem contratou o Trellis? Não sei quem contratou o Trellis. Tu crucificava o Caetano porque contratou o Trellis, agora tu... Mas é óbvio, ele não é perfeito. Quem contratou o Natanael? O Rodrigo Caetano. Então, só o seguinte, ou a gente tem uma convicção
no que fala, ou a gente vai flutuar conforme tem que defender a tese. A minha convicção é a seguinte, só para corrigir a fala do Zé Aldo. Não foi nenhum amador... Corrigir ou divergir? Corrigir. Se a informação porque Rodrigo, a minha posição é perfeita, então eu corrijo a dos outros, porque a minha é perfeita, ela nunca está errada. Essa é a nossa divergência, que não é semântica, Guimarães. Eu não preciso dizer que o outro é errado, eu vou corrigir ele, eu posso divergir dele. Ok. Foi um profissional que contratou o Eduardo Cudê, portanto. É uma correção, porque tu disse que foram os amadores que mas contrataram o profissional foi lá contratar, mas quem assina a caneta é o amador. Porque é o clube presidente. tem um modelo amador, é óbvio. Mas isso aí... Todos. Isso aí tu não... Olha, vai ter que mudar a regra do futebol. Quem é o cara que tava lá que eu te dei? Esse cara tá em Buenos Aires. Dave Bandeira, profissional. Teve um dia que eu te disse, só tem um cara em Buenos Aires, o Inter tá contratando Bandeira, alguém. Profissional. Não, pode ser o Dave Bandeira. Foi o Dave Bandeira. O Grêmio vem numa fase boa, tá? Só pra traçar uma comparação. Vocês atribuem quantos por cento aos últimos vice de futebol, com todo respeito às figuras deles? Com todo respeito. 3%. Pois é. O maior responsável é o Renato. O maior responsável é o Renato e o presidente. Junto com o Romildo, óbvio. Renato, não, é o Renato. O maior responsável é o Renato. O maior responsável pela liderança do Inter é o Cudê, com os jogadores, com o Thiago Galhardo, com quem tá dentro de campo. É o Renato com os jogadores. Vamos com a divergência. Não é só isso. Eu não consigo concordar, cara. É claro, o endeusamento. É claro que tu não consegue concordar. Nós temos uma diferença de endeusamento. Vocês estão enfeitiçados pelo Cudê. Não tô. Eu vou dizer o seguinte, não é só o Renato e não é só o Cudê. Uma direção tem que dar... Eu vou dizer a nossa diferença. Que dá uma condição de trabalho. Isso aí é obrigação. Cara, mas obrigação, tu obrigação. cumpre, tu tem que dar tu dá condição melhor, é plus. A diferença, sabe é qual plus. É que vocês, tu e o Zé Aldo, que estão mais ou menos na mesma fala, né? Vocês têm uma certa, não vou dizer preferência, mas uma certa condescendência, uma certa aprovação com relação ao que a importância do dirigente de futebol. E eu acho que o futebol, velho, ele é 70%, 80% feito pelo cara que tá comandando o time e pelos jogadores que estão dentro de campo. Eu acho que o dirigente, eu não posso achar que o dono da Warner é mais importante do que o Marlon Brando, cara. Desculpa. Mas quem é que paga o Marlon Brando? O dono da Warner. Ah, bom. Então, se não tem quem paga, não tem Marlon Brando, velho. Mas se não tem o Marlon Brando, tu não vai no cinema. Se não tem quem paga, se não tem patrão, não tem funcionário. Eu não consigo achar, é o famoso achar. Eu acho que cada o de Sirena é mais importante que o Roberto Carlos. É que tu tá querendo tirar parte de quem também tá na engrenagem. A engrenagem não é só o técnico. A engrenagem não é só o técnico, não são só os jogadores. É a condição, é ter roupeiro para dar o fardamento limpinho, é ter a mulher da lavanderia. Isso tudo é uma engrenagem. Quem faz a engrenagem? Faz o vice de futebol vazar no meio de uma liderança de campeonato, ter uma eleição com 4 candidatos se matando, cara, mas daí um puxando o tapete do outro, um perdendo pro outro. É isso que faz a engrenagem. Esse é o problema do amadorismo no futebol. Aí é outra questão. Aí não é, aí é questão de vaidade, é a questão de ambição, de objetivos, ganância. Exatamente. É não pensar no clube, isso tudo eu concordo. Aí nós concordamos. Mas eu acho que é importante a engrenagem, ela não é só o técnico e os jogadores. A engrenagem tem que ter quem paga em dia, que é fundamental. Para revogar as regras de mercado. Vem um clube que quer levar um cara, o cara quer ir, ele vai. Isso é assim na história. A engrenagem tem que ter o dirigente para dizer pro Edenilson, Edenilson, vai ganhar 1 milhão, mas nós vamos aqui te dar esse 1 milhão, vamos prorrogar o teu contrato, já que tu é importante. É a mesma engrenagem que paga a influencer. Bom, velho, é um erro. Mas só que agora eu vou dizer o seguinte. Por que nunca ninguém denunciou o pagamento de influencer? E estão falando agora só porque vazou o contrato? Eu não tinha conhecimento. Que tu não tinha conhecimento, Guilherme. Todos nós tínhamos. Nós não tínhamos como provar, Cristiano. Como é que eu vou jogar no ar uma coisa que eu não tenho como provar? Tá bom. Como é que eu vou provar isso? Eu acho que vocês não podem virar costa para amigo agora. Mas qual é o erro? Não, peraí, só um pouquinho. Qual é o erro que tem nisso aí? Só um pouquinho. Eu acho que é absolutamente errado tu pagar isso aí. Só um pouquinho. É absolutamente errado, porque tu deveria pagar então o Zecão quando era vivo, que ficava pedindo ingresso pra todo mundo pra ver o Internacional na Coreia. Tinha que pagar o Chuchu quando ia lá. O Chuchu,
torcedor símbolo do Inter, saiu o carnê do brasileiro, ele ia na agência de viagem, tinha dinheiro, né, evidentemente, comprava todos os voos e reservava hotel em todos os locais para ver o Internacional. Não só em Campeonato Brasileiro, como Libertadores. Onde o Inter e o Chuchu ia? A gente falou deixa eu me defender aqui. Terezinha Morango, eu tô dando um exemplo, tinha um charuto que o pessoal fala da Coreia, em outros tantos, que às vezes sacrifica a comida em campo para ir ver o jogo. Deixa eu só colocar aqui uma Mas coisa. agora, um negócio. Só um pouquinho, Cristiano, só um pouquinho, deixa eu falar, porque tu disse não vira as costas para amigo, e eu quero falar aqui sobre isso, tá? Acho que eu mereço esse direito de resposta, tá? Me surpreende tu não achar isso errado, Zé Aldo. Me surpreende bastante, assim. Mas eu vou falar. Eu vou falar o nome do Fabiano Baldassi. Me aponta onde tá o erro pra eu aprender contigo. Falar. Não, eu sei. É que tu me citou, eu tô... Foi dito que eu fui praticamente que eu fui cúmplice disso aqui. Eu sabia, fiquei quieto porque o cara é meu amigo. E eu sei que tu acha isso, gente sabia. Eu sei que tu acha, deixa eu falar. Eu me dou bem com o Fabiano Baldassi porque eu conheço ele há 200 anos. Tá. Eu vou falar o nome dele. Eu vou falar o nome dele e eu me entendo com ele. Não tem problema nenhum. Eu não aprovo essa prática dele, dos influencers e de quem paga influencer e de quem paga a cara pra dar opinião sem transparência. Tu aprova o Eduardo Cudê fechar parceria com influencer? Não, eu não aprovo o Eduardo Cudê fechar parceria. Pois é, mas tinha acho o que seu membro da comissão técnica. Qual era a função principal do Cudê? O membro da comissão técnica lá um dos argentinos que ficava, ele fechou parceria com o influencer para ser elogiado, para ser, olha, eu te dou escala, você vai jogar fulano, Beltrano, Ciclano. Ai, que lindo, e não sei o que, o cachecol, que não sei o que, e papapá. Não aprova, só que tem uma coisa que se sobrepõe a isso. Não tem mocinho nisso aí, cara. A coisa que se sobrepõe é o jeito que o time tava jogando. Só deixa eu terminar aqui, para não parecer que eu não tenho nenhum lado nisso, tá? Deixar bem claro. A minha convicção é maior que meus amigos. É um erro meu. Por isso que eu tenho poucos amigos. Mas eu vou te falar o seguinte, eu acho que isso é um escrotismo que o Inter fez. Que o Marcelo Medeiros fez em pagar influencer. E parece que não é só um, parece que tem mais. É um escrotismo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque tu falou do lance de virar as costas, e eu fiquei chateado com isso, tá? Mas tudo bem, é 2 trabalhos, é ficar e desficar. Não tem problema e segue o jogo aqui, tá? Chateado com tanta coisa e o baile segue, é isso aí mesmo. Eu não tenho compromisso com ou fidelidade, ou sigilo, não tenho nada. É óbvio que era uma situação que a gente desconfiava. E é óbvio que é uma situação que a gente não poderia falar no ar, porque não tinha como provar. Eu não falo no ar as coisas que eu não tenho como provar. Eu não quero falar no ar as coisas que eu não tenho como provar, porque eu tenho um compromisso que é, sim, um compromisso, sobretudo... Mas onde está o erro? Onde está o erro? É que tu tá dizendo, eu não sei onde está o erro. Eu quero só me defender e depois mas não tem que se defender, tu tá meio paranoico achando que todo mundo tá contra ti. Fundamenta a ideia para nos explicar onde está o erro, do teu ponto de vista, é isso aí que eu não entendi. Na minha opinião, o Internacional teve uma pandemia, demitiu um monte de funcionário. Demitiu um funcionário que trabalhava, e na minha opinião é um ato, não é ilegal, nada ilegal, mas é um ato profundamente imoral ter que pagar um jornalista para poder ter uma influência sobre a opinião pública e ajudar o Internacional. Eu acho imoral, eu acho lamentável. Ele rodou nessa leva. Não, ele não rodou, ele pediu demissão. Não rodou. Pediu demissão depois disso. Claro, tá bom. Não foi. Tá foi por pressão pública mesmo, tá? Foi por pressão pública. Eu acho isso profundamente perigoso, inclusive. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente vai estar dizendo coisas, Zé, porque o Baldassi é um jornalista. E daqui a pouco abre o precedente para que tu receba, para que eu receba. Para que a gente receba. Sim, abre. E aí. Não abre um precedente. Eu não sou colorado, eu não sou influencer, eu sou. Tu é um radialista e advogado. Tu é um formador eu não de trabalho opinião. pra clube. Tu é um formador de opinião. Não. Abre o precedente para que pensem que a gente mas não tem imoralidade, do meu ponto de vista, não tem imoralidade e não tem ilegalidade. Tem objeto lícito, tem agentes capazes, portanto é legal o contrato. E ele foi contratado para prestar um serviço e prestou o serviço. Eu só quero esclarecer uma coisa. E mais vivemos o tempo dos influencers. Não, segura que agora eu preciso falar. Nós estamos triangulando, eu queria ter a minha parte. Antes que se vá para o outro lado, eu quero te dizer da parte que me toca, como setorista, e eu acho que a função entre narrador, comentarista, o repórter é o que está lá na ponta. Porque raramente, agora ninguém vê mais treino, né? Raramente é comentarista ver treino. E o repórter podia dizer, fulano treina bem, fulano não treina bem, fulano pode dizer não sei o quê. Eu já recebi 2 vezes proposta para falar bem de jogador. Sabe o que eu fiz? Mandei o cara para Ponte de Paris. Correto. Não sou assim.
Correto. Eu sou jornalista. O dia que eu quiser ser assessor de imprensa, eu vou bater na porta para ser assessor de imprensa. Eu não sou assessor de imprensa. E proposta de empresário e de dirigente. Ó, tu tá na rádio, toma aqui, quem sabe a gente fala. Não vou fazer. Não vou fazer. Vai do caráter de cada um. Vai do caráter de cada um. Mas é um trabalho, então já vou avisar caráter, agora. Se quiser subornar, Mas não é vai legal, levar. Zé. E eu sei que no nosso meio, que não é composto por santos, tem gente que recebe. Eu sei. Mas Tu isso não pode falar porque tu não tem Agora que vou te provar. dizer outra coisa. Receber por baixo do pano é uma coisa, ter um contrato de prestação de serviço é diferente. Consome, olha aqui, ó. Disfarçado de outra Consome quem quer. Vai quem quer. Consome quem quer. A minha função ainda é ser jornalista. Falar aquilo que muita gente não quer que se diga. A minha função ainda é essa. Só sobre essa questão da imoralidade, eu acho que tem uma profunda É imoralidade. que vocês estão circulando entre vocês, eu não estou conseguindo dar o meu ponto de vista. Nós temos um intervalo, né? Tá atrasado. Fala o ponto de vista antes. Não Primeiro, essas formalidades. primeiro, o que é imoral? Vamos pro dicionário. Contrário à moral. As regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade ou ainda aquelas que um indivíduo estabelece para si próprio. O que tem de imoral em firmar um contrato para prestar serviço para influenciar a prospecção de novos sócios, de novos adeptos? Onde está a imoralidade nisso? Vamos lá, tá. Vamos lá. Como que nos Vamos lá, eu tô falando como jornalista que talvez e talvez me sinta muito incomodado por isso, tá? Como tu acha que as pessoas nos enxergam, Zé? Sabe quantas vezes um torcedor passa pela cabeça do torcedor achar que quando eu tô dando uma opinião aqui, eu tô fazendo isso porque eu tô sendo pago pra isso? Sabe o que é que alimenta isso? Esse sistema aí, cara. Sabe o que o baldaço é na cabeça do pessoal? Então, eu sou um radialista advogado, ele é um influencer. Não! Ele é igual a ti, cara. Ele tá na mesma classe que tu. Ele tem um contrato com o clube. Eu nunca esquece o contrato. Tô falando de história do cara, mas abre a cabeça. Não, a minha cabeça tá bem aberta, não Guimarães. tá. É que é fácil a gente pegar e Pô, cara, então vale jogar tudo, na lama. Vamos nos botar nos classificados. Vamos nos botar nos classificados. Lembra aquela sessão antiga lá? Vamos nos botar e Olha quem só, dá mais. olha A só, modernidade, o tempo em que vivemos é o tempo dos influencers. Eu só quero ser... Os Na influencers política, vão acabar. no futebol, os em tudo que é influencers lugar. vão acabar. Então tu tá te botando em extinção, cara. Tu não tá vendo que tá botando em extinção. Tu não tá vendo que é uma proteção da nossa classe. Eu só tô dizendo A que gente tem é uma visto nova como realidade classe. de atividade profissional. Que tu tá negando a realidade, cara. Não, eu não tô. Eu tô criticando a realidade. Eu tô preocupado com a realidade. Eu tô furioso com a realidade. Eu tô desesperado com a realidade, se tu quer saber. Isso é óbvio. Tu não me lê, não me ouve? Tu me ouve, tu me lê, eu tô desesperado com a realidade, velho. Sabe por quê? Porque nós estamos em extinção em troca de um esquema que é oficialista, que paga muito dinheiro, para que exista uma pessoa que é da nossa classe falar bem de uma determinada instituição. Enquanto que a gente que tem viés crítico, enquanto que a gente que tem o combate como carro-chefe, a gente tá ganhando uma miséria, a gente perde para eles em tudo, em audiência, em público, em grana, em um monte de coisa. Pode parecer ressentimento meu, mas é só preocupação. Nossa. E esse discurso que eu tô fazendo aqui na Rádio Guaíba, que é um discurso, talvez um dos mais fortes que eu já fiz, tá? Um dos mais fortes, é um discurso quase do desespero, de ver que nós estamos de mão dada, junto, afundando, enquanto esses bocó estão tocando o violino pra gente com uma pedra lá pra baixo. Tu tá misturando coisas, Carlos, que precisam ser separadas. O Cristiano Silva, o José Aldo Pinheiro, a Ana Aguiar, o Gutierrez Sanches, são radialistas ou jornalistas que trabalham para veículos de comunicação social tradicionais, recebem dessas empresas para analisar futebol. Esse é o nosso, trabalha na Grenal, Zé. Esse é o nosso papel, Nós Zé, não somos contratados por entidades influências e nem Grenal, aceitaríamos isso. Então tem uma diferença entre um e outro. Mas o que tem a ver o Lacerda, eu posso dar Guimarães? só... O que tu tá falando? Só Não, eu sei que ele é teu amigo, mas eu vou falar porque ele também recebe. Eu só quero só deixar uma parte aqui. Eu nem vou entrar mais nesse debate. Eu quero dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não. O meu salário vem da Rádio Guaíba. Sim. Quando eu trabalhei no Terra, o meu salário vinha do Terra. Quando eu trabalhei na Bandeirantes, vinha da Bandeirantes. Quando eu trabalhei na Rádio Caxias, vem da Rádio Caxias. E quando eu trabalhei na Pampa, vem na Pampa. E quando eu fui estagiário da TVE, vem da TVE. Cara, cada cachorro que cuide do seu rabo. Claro. O ouvinte tem discernimento para consumir o que ele quiser. Eu sei de mim e eu falo somente por mim. Eu não estou à venda.
Eu não estou à venda também. E não consumo porcaria. Eu não estou Agora, à venda. velho, se cada um faz o que quer da vida, agora eu quero dizer o seguinte, a nossa classe tem muito gaveteiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem muito policial corrupto, tem muito médico safado, tem batata podre em tudo quanto é lado. Tudo bem, mas eu queria te dizer uma coisa então, tá? Te respeitando como profissional, bastante, tá? Nós temos uma coincidência no que a gente tá dizendo. E tu sabe muito bem disso, que é a nossa consciência, tá? E no momento que tu combate a minha fala, dizendo que cada um faz o seu e era isso, não sei se é o melhor jeito de um cara honesto como tu agir nesse momento. O que tu quer que eu faça? Não sei, eu tô me desesperando E outra coisa. Eu tô me desesperando. E vou te falar outra coisa. Se eu descubro que o cara é safado, o cara não faz mais parte do meu círculo de conhecidos. O problema é adianta. O problema se é cada um fizesse isso, adianta. O problema é a classe. Mas eu dou razão pra você, só que nós estamos misturando as coisas. Desculpe, gente. Nós estamos misturando. O público conhece a nossa função. Vamos fazer um intervalo, a gente volta nisso. Pois é, a gente pode voltar nisso. Já voltamos. A gente saiu do campo e as pessoas entraram no nosso debate. Tem várias mensagens apoiando as posições aqui. E nós ficamos agradecidos pelos ouvintes. Bem, mas vamos voltar pro campo, gente. Eu queria falar do Jean-Pierre, camisa 10 do Grêmio. Eu acho que é um cara que o Grêmio teve perto de negociar com o Palmeiras. Surgiu a proposta lá de o Scarpa, o Rafael Veiga, né? Ia vir pro Grêmio, abatimento da dívida do Diogo Barbosa. Que erro seria, hein, Cristiano? Seria um erro. Olha, mas só que o Gustavo Scarpa eu acho bom jogador, tá? Sim, mas eu, sinceramente, não trocaria por os 3 que foram ventilados do Palmeiras pelo Jean-Pierre. E na época, né? Porque agora é fácil também falar. Agora é fácil, mas na época eu também achei que quem não fez a negociação merece méritos. Não sei se foi diretor amador ou profissional, se foi o Renato, mas merece aplauso por ter convicção no Jean-Pierre, que vinha realmente passando mal. E a cada dia que passa, o Jean-Pierre vem crescendo. Pô, tu jogar com uma camisa 10 num time como o Grêmio, hoje todo mundo joga qualquer número, mas tem uma simbologia naquilo ali, em dar a 10 para o Jean-Pierre. E ele foi muito bem de novo. Eu acho que é um cara que, em um curto espaço de tempo, ele deve também estar servindo a seleção brasileira e quem sabe sendo aí sondado ou com propostas para jogar em um grande da Europa. Eu acho que o Grêmio acertou em ficar com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre fez um belo gol de falta. O Jean-Pierre tá jogando bem de novo. Deus queira que ele não se machuque, que ele vira e mexe, ele tem esses problemas musculares, mas o Grêmio trabalhou para fazer reforçar a musculatura. E eu acho que o Renato, repito, acerta em manter os jovens não tão jovens nesse meio-campo do Grêmio, no time do Grêmio. Eu também concordo, já não são tão jovens. Acho que já tem rodagem suficiente no próprio time principal do Grêmio, time titular, o Matheus até mais tempo, o Jean-Pierre também, o Darlan vem recebendo, teve sim as suas oscilações comuns, assim, pra alguém da idade, pra alguém que tá começando. Eu lembro de um jogo contra o Brasil de Pelotas, acho que eu fiz lá em Pelotas, ele foi muito mal, mas nos jogos que eu tenho visto desse trio de meio campo, foram os que o Grêmio jogou melhor nessa boa fase do Grêmio. É bom lembrar que o Grêmio tá a 10 jogos sem perder, 7 vitórias seguidas, a maior marca do Renato. E sempre que esses 3 estão juntos, não deve ser coincidência, pode rolar aí até um entendimento desde a base, mas sempre que esses 3 estão juntos, e coloca o Darlan sim nessa história, porque o Michael fisicamente, o Guimarães fala bastante sobre isso, fisicamente não consegue mais entregar, é um estupendo jogador, tem que ser esses 3, não tem mais jeito. Tem que olhar pro campo e entender o que o campo tá dizendo. O Lucas Silva, acho até que é um bom jogador, tem evoluído, é útil, várias vezes não vai acontecer de ter esses 3 que eu tô citando à disposição. No entanto, hoje passa por mim, assim, na minha ideia, o time titular do Grêmio do meio-campo tem Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. O jogo do sábado, ele é uma espécie de divisor de águas. O Grêmio, como disse o Gutierrez, já vinha reagindo, já vinha tendo vitórias e evoluindo na tabela. Mas o jogo de sábado marca a volta, a entrega da 10 e a centralização do jogo do Grêmio e do modelo de jogo do Grêmio na figura do Jean-Pierre. Esse é o fenômeno da divisão de águas. O Grêmio agora demonstra
a partir da atuação do Jean-Pierre, a partir do resultado que isso produziu no rendimento do time, uma condição de postulante ao título também do Campeonato Nacional. E as pessoas que olharam o jogo do sábado, embora tenha sido contra o Ceará, embora tenha sofrido 2 gols, disseram, não, esse time aí, se ele continuar evoluindo, e ele pode evoluir porque é um time de jogadores jovens, ele tem condições de fazer frente aos outros. A gente está elogiando justamente isso, a evolução do time, porque até então o Renato estava oscilando. Mas aquele o Renato time... insistia com jogadores que não estavam dando resposta. Agora parece que se convenceu de que esse é o time ideal. Aquele time de sábado aí que tá, esse não é o time do Renato. Tá, mas vamos lá. Ele não tinha Jeromel, ele não tinha Kahneman, ele não tinha Orihuela. Não, Zé, mas eu tava falando no meio campo só. Eu concordo, Jeromel e Kahneman são titulares, isso é indiscutível. E ainda há umas digamos, teimosias do Renato em relação a quando joga um lateral, não joga outro. Ele não deixou ainda claro, mas na base, sim. Olha, esse é o time. Orejuela e Vitor Ferraz, eu gosto dos dois, tá? Um tem uma característica. Se pudesse juntar os dois, fazer um só, e seria o ideal, né? Com as virtudes de cada um e deu. Mas ali, eu acho que o Orejuela apoia mais, não marca tão bem, o Vitor Ferraz marca mais, o apoio já não é tão bom quanto o do Orejuela. Acho que ali, e Diogo Barbosa e Cortez, poxa, nós estamos falando do Cortez, campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Eu ainda fico com o Cortez. Pois é, agora vou me valer das falas do Guimarães. O Grêmio tem a oportunidade de olhar para frente e deixar de olhar para trás. Tá, já foi campeão, o Cortez cumpriu um papel, tem gratidão, é ele importante, ele é confiável, ok. Mas para dar nesse momento, um ponto de evolução ao time, quem sabe deixa um pouco mais esses jovens jogando. Se tu começar a olhar para trás, tu vai tirar Kahneman e Jeromel também. Não, esses nunca foram substituídos à altura. Kahneman e Jeromel jamais encontraram no grupo do Grêmio. É uma dúvida que Diogo Barbosa ou Cortez, tá bom, pode ser o Diogo Barbosa, pronto. Mas eu acho que daí tu encontra também um problema que vejo que o Grêmio enfrenta agora, é quando você hipervaloriza um jogador, e ele, claro, todos eles são importantes, tiveram a sua história, a sua representatividade, mas também tu tem a ideia que Kahneman e Jeromel nunca podem ser substituídos, daqui a pouco eles não estarão mais no elenco, eles não conseguirão entregar essa qualidade. Quem é que você estava treinando? Quem é que você estava colocando? Quem é que você já estava preparando? Eu acho que a gente tem, eu acho que é algo histórico, porque a gente vê um pouco também na seleção brasileira isso. A gente não tem aquele legado de transferência de responsabilidade. A gente não tem aqueles relevantes que são importantes, têm uma bela história, mas que precisam também dar continuidade. E vejo até nessa questão de insistência, às vezes, dos técnicos, das escolas, das maneiras de pensar futebol, essa maneira, jamais pode tirar Kahneman e Jeromel. Não, tem que tirar de vez em quando para criar essa transição, para que eles aprendam com esses em campo, essas referências, o que pode ser daqui a 10 ou 20 anos. Eu acho que tu pode tirar, tá bom, a idade vai avançando, preserva um jogo, mas se tu tem os dois em condições, eles têm que jogar sempre. Não, bota nas competições mais importantes, no mata-mata, no brasileiro, faz um mistão. Ores. Eu sou que nem o Cristiano. Eu ainda acredito que o Cortez fica na lateral, para mim seria o titular do Grêmio. Agora um detalhe importante, ó. Vocês devem lembrar que daqui a pouco, ali na frente, 1 ou 2 anos, o Jeromel e o Kahneman, eu acredito que não terão todo esse rendimento. Eu acho que tem que pensar também nisso aí. Daqui a pouco, alguma substituição, o cara não tá jogando bem, já não chega mais. Não, vai acontecer. A idade vai chegando. O Jeromel tem mais de 30, vai acontecer. Mas não é hoje, né, gente? Não é nesse ano agora, né? Não, e eu acho que nem no ano que vem, isso quer saber? A mesma coisa que eu acho que o Guilherme Guedes deve ser trabalhado mais vezes, mas não hoje ser titular do Grêmio. O Kahneman tem 29 anos, o Gutierrez. Pois é. E o Jeromel com 35 tá bem ainda. É incrível, a idade dele é avançada, mas ele não tem eu pra carregar. Tu olha assim, eu acho o Kahneman aparentemente parece ser mais velho que o Jeromel. Sobre o time do Grêmio. Sobre o time do Grêmio, para mim incontestável o Kahneman e Jeromel, não tem nenhuma dúvida. Prefiro o Orejuela e Diogo Barbosa como laterais titulares. Eu acho que o Alisson volta, mas tem uma coisa muito importante se confirmando no time do Grêmio, não é só o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre fez uma exuberante atuação. Foi a melhor atuação que eu vi de um jogador do Grêmio depois de atuações do Everton, Cebolinha. Mas tem uma coisa muito importante acontecendo no Grêmio, que resulta num aumento de aceleração, intensidade e velocidade. O Grêmio achou seu início de meio de campo. Sim. E acaba a dependência do Maicon. Qual é esse? O meio campo Esse Darlan que tem jogado e Matheus Henrique.
Tu vê, não tem Lucas Silva e não tem Maicon, né? São jogadores mais leves. E o Jean-Pierre faz o trabalho da articulação. Tá, mas aí o seguinte... Sem a mania de construção. ficar aprendendo a bola pra dizer que sabe livrar da pressão. Não, eu concordo, mas vamos botar o seguinte, Darlan e Lucas Silva para encarar um River Plate. Darlan e Matheus Henrique para encarar um Eu River. acho que eles conseguem. Eu também. Eu acho que... Quando o Renato apostou, ganhou o Libertadores. Aí é que tá. Não, e a gente fica nessa de tem que suportar. E por que não propor o jogo com esses dois que são capazes e a característica deles é mais pra isso? E o Grêmio, no caso, suportar deixar seus adversários desconfortáveis. Porque essa coisa da gente já ir pra uma partida se diminuindo frente ao adversário. Acho que o River, e foi o exemplo usado pelo Cristiano, é um grande time, mas por que não alicerçar esse estilo de jogo? Até porque, convenhamos, né? Matheus, Henrique e Maicon, se na ponta dos caços e tivesse, a característica ia ser parecida. No sentido de não serem tão marcadores, serem mais posicionais na hora de marcar e ter a capacidade muito boa, eu repito, muito boa de articular, de jogar, de comunicar. Eu acho importante isso. A Ana lembrou aí que algo interessante, olha, quando o Renato apostou, era aquele meio campo, tinha o Arthur e o outro, o Michael, era Arthur e Michel, jovens. Depois veio Jailson. Depois Jailson jogou o Mundial, jogou Libertadores também. Acho que tu tem que ter, acho que acima de tudo tem que ter convicção no jogador. Tem que ter convicção que esse é o time certo. Tem que ter convicção no estilo de jogo, né? Porque os garotos conseguem pegar isso muito rápido. E principalmente em 2, 3 treinamentos, tu consegue propor novas jogadas, porque a decisão e a flexibilidade para eles aceitarem novas ideias é muito maior do que um jogador de mais experiência. E a formação, que já tem uma característica. né, Ana? A formação deles vem nesse sentido. É importante isso também. E sem falar que a gente fala contra esses times mais cascudos, às vezes os jovens podem até tremer um pouco, mas eles conseguem sair mais rápido da série. Só que eles precisam do respaldo de um técnico que vai estar na beira do gramado, insistindo, mesmo eles errando, perdendo bola, que vai dar toda essa, vamos dizer assim, o emocional que precisa ser controlado mais do que a qualidade física, eu vejo nesses jogos importantes. Mas aí tem uma outra só. Não são tão jovens, Orestes. São meninos que já têm 23, 24 anos, não são tão jovens. Exatamente. Entre aspas, é um absurdo de falar, né? O Darlan e o Matheus, eles podem dar uma coisa que é fundamental. Eles podem preocupar o adversário na Libertadores da América aí, entende? Eles podem preocupar, porque o estilo de jogos que eles estão fazendo é bem diferente daquele estilo de jogo que o Grêmio estava fazendo anteriormente. Então, mais agilidade, mais credibilidade, mais velocidade, tudo isso pode preocupar o adversário. Isso é importante também no jogo, né? O Renato também perde muito do jogo cadenciado que ele tinha, que era o estilo dele, né? Aquele jogo mais, né, que segura, planeja, pensa, bota de um lado, e na realidade esses garotos vão pra frente, se arriscam mesmo, não quero nem saber. Com as férias da Fernanda Bagatini, Guilherme Kepler vem aí para apresentar a edição. O Kepler. Sim. Tá forte, tá de chefe, tá grandão. Era meu estagiário na cidade, eu sou te deu o prêmio e tudo, não reclama, o cara competente. Não, me deu prêmio não, é a história do time. Tem o treinador, tem o produtor, tem o apresentador. E é um rapaz humilde. Não pode esquecer o nome dele, né? E é um rapaz humilde. Nunca vou mais esquecer teu nome, Guilherme Kepler. E é um rapaz... chefe. Tu não me falou nada ontem, chefe. Opa, se eu soubesse eu tinha trocado de lugar contigo ali, tu fazia lá do outro computador. Bom noticiário, Guilherme. Depois nós voltamos para continuar o debate. Eu quero dar um noticiário, eu quero falar com o Kepler. Diga, Orestes. Não inventa de narrar. Não inventa de narrar. Já voltamos. Eu estava vendo ali, já tem manifestações contando, uns em tom de brincadeira, que depois de 16 anos o Inter volta a comandar a Prefeitura de Porto Alegre. Então venham a saber que Melo e Manuela, os dois são colorados. Eu não sabia que Melo era colorado. Não, eu sabia. Tá bom. Foram 16 anos de Marquesan, Fortunati. Qual é o outro que era gremista lá na Prefeitura? Eles estão fazendo uma brincadeira aqui. Com brincadeira vale, mas eu quero assim... Dá pra falar dos nomes ainda? Não tá proibido? Não vou fazer campanha pra lá. A Manuela teve um episódio aqui neste programa Ganhando o Jogo que eu falei da Noite das Adagas, quando quiseram cortar a cabeça do Giovanni Luigi pra concorrer. Teve o entourage política, foi forte, era a Copa do Mundo, reforma do Beira-Rio. A Fogaça era o outro gremista. Tinha a Beto Albuquerque, tinha a Manuela Dávila, Frederico Antunes, e teve o jantar da Noite das Adagas, enfim. E quem livrou a cabeça de Giovanni Luigi, que firmou e fez concorrer, foi Roberto Sigma.
conselheiro Roberto Sigma. Mas enfim, daí a Manuela escutou, ela ficou, mas que adaga? Ela confundiu adaga com peixe. Ah. Daí depois ela teve aqui na rádio, conversamos, ela lembrou do jantar. Eu me lembro da chegada na redação efusiva, ela te abraçando, te beijando, e você fazendo as pazes. Mas enfim, sobre a eleição partidária, rapidamente, acho que agora já que dá para falar, eu decidi meu candidato, ontem eu até falei, foi na frente da urna. Na frente da urna. Teu candidato ficou de suplente, né? Não, vamos lá. No primeiro turno, para prefeito, eu ia anular o voto. Eu ainda disse pra Dani, quem é que tu vai votar? Ela também não sabia, minha esposa disse, já sei o que eu vou fazer. Vou votar branco, lateral esquerdo da seleção de 94. Apertei a tecla e tinha que confirmar. Aí eu assim, cara, mas eu nunca fiz isso. Mudei, votei. Votei na Manuela. Pipim. Ainda falei, pensei em voz alta, espero não me arrepender. E os caras da mesa escutaram e disseram assim, nós também. Mas ele nem sabia o que ele estava votando. E para vereador, eu votei no Coronel Iqueda, que agora me falou, ficou de suplente. Mas tu vê... É um voto bastante curioso. Olha, cara, curioso por quê? Votei... São visões ideológicas antagônicas ou diferentes, eu acho que sem divisão ideológica, isso aí pra mim tá uma grande... Pensei em votar na tia Carmen. Sim. Pois eu te perguntei, Zé, tu me disse que podia. Não, pra trás sim, pra frente não. Pensei em votar na tia, mas por uma coisa mais de protesto, eu acho que ela errou a campanha dela. Do sobrinho. O nosso nosso ilustre querido ouvinte lá em São Paulo nos acompanhando, o Patrick Dimon me manda aqui no privado, o mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. E ele diz que esse texto, essa fala é de Chico Xavier. Então, está imaginando que ele possa ser um espírito, o nosso querido ouvinte, cantor. Às vezes, Dimon, que está lá em São Paulo nos ouvindo. Não. Eu queria falar do Thiago Galhardo, convocado pelo Tite aí com a lesão do Pedro. Hoje me chamou a atenção que ele está com a foto com o abrigo da Nike e com a calça da Adidas. Ele estava no voo de retorno, Zé, para Porto Alegre e recebeu a notícia. Ele tinha embarcado, o avião estava prestes a taxiar e decolar. Tá cortando. Olha só, não é que eu esteja falando fora. Ele é direcional. Se tu ficar um pouquinho mais afastado, poxa, ele vai pegar. Obrigado. Não. Troca. Tá bom. Bom, ele tá falando sobre o Galhardo e agora tá no outro microfone. O Galhardo foi convocado, o Juninho Paulista, que é da seleção brasileira, ligou pro Rodrigo Caetano e comunicou, convocamos o Pedro, se machucou. E aí o Thiago Galhardo saiu do voo e foi direto para a seleção brasileira que joga contra o Uruguai. Eu acho que foi uma convocação justa por tudo que o Galhardo vem fazendo, pelo campeonato brasileiro que vem fazendo. Se tivesse convocado o Marinho também acharia justo, porque eu acho que seleção brasileira tem que convocar aqueles que estão Marinho com pro lugar um bom do momento. Pedro? Não, se tivesse convocado o Marinho, eu também acharia legal, porque o Marinho está fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas eu acho que o Galhardo merece mais, Cristiano. Não, tá bom, eu também acho que o Galhardo merece mais, é o goleador da competição. Mas eu quero dizer que eu não ficaria escandalizado se tivesse convocado o Marinho. Eu acho que o Galhardo é goleador, merece. Se vai jogar, não sei, acho que não vai jogar. Mas já pra ele, aos 31 anos, ele não tinha essa expectativa de jogar, de ser convocado. Poxa, eu acho que é uma recompensa, cara. É uma recompensa, eu acho que é bacana, um reconhecimento. E o Inter vai fazer de tudo para que ele esteja chegando no final da manhã, no máximo, de quarta-feira, em Belo Horizonte, para poder pelo menos estar no banco de reserva. A mim parece que tinha gente na frente dele. O Galhardo foi convocado diretamente para ser o substituto na vaga do Pedro, centroavante. Sim. Para essa vaga do Pedro, centroavante, o jogador de centro de ataque, o Gabigol do Flamengo me parece que estava à frente. O Gabigol voltou agora, ele estava há sei lá quanto tempo se recuperando de uma lesão séria. Só colocar uma coisa importante, tá? O Tite, ele também convocou o Guilherme Arana. Sim. Pro lugar do Alex Telles. Ele era obrigado a convocar jogador que atua no Brasil por conta de os jogos serem aqui próximos, um jogo no Morumbi, outro jogo em Montevidéu, e não tinha tempo para ninguém de fora baixar para cá. Eu acho merecida, acho uma convocação boa, um cara inteligente. Eu não sei muito se seleção é momento só, eu acho que seleção é tu formar um time e a partir desse time desenvolver as coisas que tu pensa.
Eu acho que o principal problema da seleção, aliás, não é a convocação, não. O principal problema da seleção é o modelo que o Tite adota, que precisa ser revisto. Dá uma agonia ver os caras plantados, sem liberdade de ação, num ataque, num jogo de posição que é totalmente fora do que o futebol brasileiro culturalmente se acostumou a fazer, entendeu? Tirando o Neymar, que é o único cara que eu vejo com uma certa liberdade, que não está presente nesse giro de eliminatória, o Brasil faz jogo de posição bem clássico, assim, e acho muito fora. Para mim o Brasil, continuo dizendo, batendo na mesma tecla, para mim o Brasil tem, a era Tite tem 2 momentos, antes e depois do jogo contra a Inglaterra, antes e depois do papo com o Guardiola. O Brasil está aplicando um jogo diferente daquele melhor jogo que para mim o Brasil fez, que foi nas eliminatórias para a Copa de 2018. Mais do que na Copa do Mundo. Eu já te fiz referência fora do ar no sábado de 2 manifestações sobre a seleção. E que elas se contrapõem, mas me pareceram que tem a ver com a realidade. Uma é do ex-jogador, o Pedrinho, que contrariando o que disse o PVC. O PVC disse assim: olha, a seleção brasileira tem 100% de aproveitamento, é líder das eliminatórias, mas até agora jogou com as 3 piores na classificação. Com as seleções que estão no fim da tabela. E aí, o que disse o Pedrinho? Mas por outro lado, quando jogar com seleções mais qualificadas, essas seleções irão propor jogo, irão sair pro jogo e o Brasil terá espaço para jogar também. E até agora o Brasil teve que romper sistemas de defesa voltados para bloquear, para anular o Brasil. O jogo do Brasil é um jogo seguro, tá? Sim. É um jogo seguro. Marca o homem da bola no setor com vários. Mas eu acho que, de novo, levantando aquele debate, eu acho que é um jogo que pode ser seguro com um pouquinho mais enfim, mais de liberdade criativa. Beleza, liberdade criativa, improviso. Não é nem improviso, é liberdade para que as pessoas possam se mexer dentro de campo. Para o drible. Eu vi um pouco do jogo contra a Venezuela. E, poxa, cara, os caras presos mesmo, cara. Bom, é legal, porque sempre vai ter alguém ocupando um espaço. Eu era super assim, eu também entrei nesse encantamento, nesse deslumbramento aí que a galera tem com o jogo de posição. Porque mas, Guimarães, me pareceu o Tite refém da tese dele. Não, ele é. Totalmente refém. Eu também fui muito fã do jogo de posição, porque era deslumbrante. Quando a gente entende uma coisa assim complexa, a gente fica meio encantado, né? E eu li sobre o jogo de posição, estudei sobre, tentei entender. E hoje eu vejo que é uma coisa até que pode ser circunstancial, não é uma regra de uma coisa que vai deixar o time melhor ou pior. Quando o jogo começou, eu achei interessante e ele já havia falado sobre isso, já havia feito isso e explicado sobre, nessa questão de jogo posicional, ele espeta, né, o Renan Lodge como um ponta. Isso. Beleza. E até começou o jogo, olha, achei legal, Douglas Luiz ali junto, cai pra esquerda, dá aquele alicerce atrás e manda embora o Lodge. Só que não começou a dar errado, logo aos 10, 15 minutos, e insistiu naquilo, ficou um jogo engessado. Aí no intervalo, agora ele vai dar uma mudada. Tirou o Douglas Luiz, que realmente errou muitos passes, tentou muita bola longa, e aí colocou o Paquetá. Aí não dá, né? Demorou demais pra botar Everton e Pedro. E aí essa é um jogo coerente, tá? O Tite é um treinador coerente. É muito coerente, tu vê as coisas dentro de campo. Só que eu acho que isso aí não é o melhor para a seleção brasileira. A seleção brasileira deveria ter um jogo um pouco mais buscando a bola. Vou dar um exemplo. A seleção joga muito bem o contrário do que jogava o Flamengo do Jorge Jesus. É um jogo de ultrapassagem, troca de posição, gente se mexendo, buscando a bola, sabe? Tu não precisa ter todos os princípios adotados. O Brasil, por exemplo, adota, e é bem complexo, eu vou tentar explicar isso pro torcedor, adota o princípio da amplitude pelos dois lados, que se dá de um lado com o lateral e no outro o lateral constrói por dentro, que é o Danilo, para quem aparecer por ali, já foi o Everton, já foi o Richarlison, já foi o Gabriel Jesus, dá essa noção de abrir o campo, de alargar o campo. Essa complexidade assim me parece uma coisa muito mais estilística do que funcional, sabe? Porque é legal. Temos um som um pouco estranho. São os extraterrestres estacionando aí na 7 de setembro a nave. E então fechem os microfones, senão abafa tudo. Então acho que o Tite poderia rever
essa questão, eu achava a seleção eu achava a seleção do início da era dele muito interessante, com dois jogadores que faziam um movimento de corredor interno mesmo, que eram guardadas as proporções, tá? É o que vou de novo falar do Kudê, parece que o Kudê eu não tô endeusando o Kudê, mas o Kudê fazia isso com o Edenilson e com o Patrick, é o que o Tite fazia com o Paulinho e com o Renato Augusto, tá? Que era aquela coisa de vai e vem, de forçar a jogada, de ter a presença deles se mexendo para ocupar o espaço, e não deles parados para ocupar o espaço. Eu posso ocupar o espaço de duas formas. Eu posso abrir dois jogadores, colocar um centroavante para dar noção de profundidade, levantar os meus dois zagueiros até o setor do meio de campo, eu vou estar agrupado e vou estar ocupando espaço. Mas a bola é que vai chegar em cada setor. Com o Paulinho e com o Renato Augusto, não. Eram eles que se mexiam. O Neymar com liberdade para poder criar pelo meio, o Coutinho potencializado. O Gabriel Jesus jogando muito bem. Posso brincar contigo? O Minelli então ampliava. Quem? O Minelli, em 75. Cara, o Minelli Valdomiro em cima da linha pela direita e Lula em cima da linha pela esquerda. Amplitude. Zé, mas o Minelli não ganhou tudo que ganhou à toa, né, Zé? Tamanho do cara. Dava amplitude. A diferença é que ninguém conseguia parar isso, né? Esse modelo do Tite eu aprovaria se fosse um modelo... E Guimarães, não sei se tu concorda, mas o modelo do Tite passa... A minha crítica não é tanto ao modelo, é a característica dos jogadores que ele escolhe pro modelo. A minha é o modelo. Não, tudo bem. Sabe por quê? Porque tu não vai achar, Guti. Além disso, pro modelo dele, discordando a gente ou não, pra mim ele tá escolhendo jogadores com características dissonantes do que ele gostaria de implementar nesse modelo, entendeu? Eu acho que todos os jogadores brasileiros, que são todos que ele tem à disposição, todos jogadores brasileiros, né? Eu acho que tu não vai encontrar, assim, um grupo de 11 jogadores qualificados a ter esse modelo como um modelo que vai funcionar. Eu vou dar um exemplo, tá? As outras seleções, a seleção olímpica joga da mesma forma. A diferença é que joga geralmente com dois caras de pé opostos. Tem um jogo da seleção olímpica, tem uns caras bons lá naquele time. Claro que tem. Isso é outra coisa. Centroavante aquele da Alemanha é bom jogador. É bom, mas... Se o Everton é destro e joga Benfica, Grêmio, pela esquerda, o Ribeiro é canhoto, joga no Flamengo mais pela direita. Por que ele coloca os caras ao contrário? Pra dar o pé preferencial o pé preferencial ficar pro lado de fora. Então concluímos que o Tite tem explicação, mas não tá conseguindo implementar o que ele quer. Total, eu não posso acusar de incoerência. Eu vou te dizer por quê, tá? Na seleção brasileira, o destro joga pela esquerda e o destro também joga pela direita. Correto? Todos os jogadores, porque não tem mais convocado Douglas Costa. Todos os jogadores que jogam pelas pontas. Qual é o teu medo, Carlos? Não tenho medo. Medo é uma palavra difícil. Não, assim, qual é olhando pra frente? Não, só pra complementar, tá? Só pra fazer a explicação. Por que o destro joga pela direita e pela esquerda? Porque quem vai puxar pra fora pela esquerda é o lateral, que é canhoto, que é o Renan Lodge. Quem vai puxar pela direita é o ponta, que é destro. Precisa ter o pé preferencial sempre pra fora, entendeu? Cara, não é medo. Meu medo é o seguinte, não sei se é medo, mas o Brasil, quando teve a primeira experiência, e não vai ter isso porque o Giro não contempla jogos contra europeus, talvez o último jogo antes da Copa, quando já tá todo mundo classificado. O meu medo é quando pega uma seleção como a Bélgica, que tem um pouquinho mais de qualidade, e esse modelo é implementado, qualquer virada de pensamento te entorta todo. Vou colocar o Lukaku em cima do zagueiro, não vou fazer o Lukaku recompor, vou colocar o Hazard pra duelar com o Fagner, o De Bruyne de falso 9, e aí tudo bom, mas peraí, eu tô estático, é o meu jogo. E falando do jogo em si, tava 0-0, e já há alguns bons minutos, Cebolinha e Pedro, que eu achava até que era correto essa mudança, ali, aquecendo, prontos, botaram o colete, tiraram o colete, e ali ficaram. Quando deu o gol, parecia que o Tite, assim, se aliviou de que o esquema dele tava se confirmando com aquele gol. E aí ele segurou os caras de novo e não colocou. Cara, não. O gol foi na insistência e de um jogo pobre da seleção brasileira. O gol foi como todos os outros lances que a seleção produziu. 2, 3 caras na área, características, ainda que com algumas diferenças semelhantes, e chuveirando. Até que uma hora saiu. E aí o Tite parece que a impressão que deu eu estava certo, deu certo. E aí voltou atrás. Só depois
que ele foi colocar o Cebolinha e o Pedro. Não havia garantia de que esses dois iriam resolver a partida, mas na minha humilde opinião era visível que aquela mudança poderia ter sido feita antes. Sobre Cebolinha, sobre Everton, os portugueses não estão satisfeitos. Há um descontentamento, desencanto de parte da torcida. Poxa. Há uma certa insatisfação e uma reversão de expectativa na opinião da imprensa, da crônica esportiva portuguesa, porque eles esperavam Cebolinha, um jogador que desequilibrasse, fazedor de gols, artilheiro, que fosse o diferencial do time do Benfica. Ele não está conseguindo concluir as partidas, ele não está conseguindo fazer gols, ele não está tendo essas jogadas pessoais que desequilibram. Então eles estão se perguntando, nos enganamos? Ele não está jogando um futebol de 22 milhões de euros. Então vou dizer o seguinte, Everton será reforço do Palmeiras no ano que vem. Eu acho que a questão do Everton... Não, tô brincando, tá? Mas é uma tendência. Mas na seleção tem uma coisa errada com ele. O Tite tá forçando ele jogar pela direita, como um ponteiro Concordo, direito. Zé. O problema... E tira dele o melhor. O drible pro centro e a conclusão. Até não acho que o futebol português seja uma referência para isso, tá? Mas isso é uma coisa que aconteceu muito, e ficou muito escancarado quando eu vi o Fagner duelar com o Hazard, tá? E é por isso que eu discordo da questão do Marinho, por exemplo. O Marinho vai enfrentar laterais, marcadores muito piores do que os caras na Europa enfrentam. É fato, cara. Lá estão os melhores. Tu enfrenta jogador pior. Se tu enfrenta jogador melhor, eu vou citar, por exemplo, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, tá? Que é o Guilherme Arana. O Arana, ele não... Foi e voltou. Ele não conseguiu jogar lá. Eu acho que o problema do Everton é físico. E o Pedro, que será que foi? O Pedro teve muita lesão na Fiorentina. É verdade. Por isso que muitos jogadores, e eu não acho errado, o famoso pacotão Shakhtar, tá? Por que eu não acho errado? Porque tu tendo como porta de entrada o futebol da Ucrânia, que é um futebol mais fácil, tu entra na tua adaptação pelo futebol da Ucrânia num time que, por exemplo, joga Champions League, e e 2 vezes no ano tu vai enfrentar, como o TT enfrentou o Sérgio Ramos, o Varane. Só que o teu habitual tu vai amadurecendo, tendo uma adaptação, não tendo um choque tão grande de sair do Carlinhos do Fortaleza, com respeito ao Carlinhos do Fortaleza, e encontrar já de cara o Marcelo, sabe? Eu sei que as ligas, elas têm jogadores, são poucos os grandes clubes e tal, mas tem uma diferença, que é a diferença física também. Eu acho que nisso o Everton tá sofrendo. Eu acho o Everton um jogador pra Europa. Mas eu acho muito cedo crucificarem o Everton. Também acho. Eu acho que é um excelente jogador, eu acho que ele tem ainda Só muito... que é um problema, né, Cristiano? Se for devolvido, vai ter que voltar e ser reserva do PP, né? Não, mas não vai a questão de ser devolvido. E outra coisa, tu crucificar... Eles estão crucificando o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus em Portugal não tem esse cartaz todo que ele conseguiu adquirir em uma temporada no Flamengo. É impressionante isso. E eu acho que o futebol brasileiro é muito mais forte que o futebol português. Mas é da vida, né, cara? Vamos ver. Eu acho que é muito cedo crucificar o Everton. Eu acho ele um bom jogador. Daqui a pouco tem que achar um movimento certo, a posição certa. Senão vai começar que nem foi Jean-Pierre no Grêmio aqui. Crucifica, não sei o que. Daí agora é titular absoluto. Acho que tem que dar tempo. Acho que tem que dar tempo e tem que ter maturidade física e mental, etc. Bom, tem um outro fenômeno do final de semana, dos jogos que a gente assistiu, que nós chegamos a comentar hoje pela manhã, no Agora com o Guimarães. Um cara que chega do exterior normalmente demanda um tempo de adaptação e pode estar acontecendo isso com o Everton lá em Portugal. Esse rapaz que veio do Paraguai e que é argentino, ele parece muito feliz no Grêmio e a impressão que passa é que o grupo também está feliz com a presença dele. O campo demonstra isso, a imagem superficial que a gente observa da convivência deles, dos jogadores do Grêmio que já estavam aqui com o Churin, é de um contentamento recíproco. Quando ele fez o gol, que até demorou um pouco para ser confirmado, porque foi sindicado pelo VAR, todo mundo correu para abraçar e ele sorria feliz. Esse é um primeiro passo para um cara dar certo num lugar, né? O bom acolhimento, o bom entrosamento. E tu percebeu quando o Diego Souza fez o gol? Que ele fez coraçãozinho dentro da rede. E ele falou, é pra você, Zé Aldo? Você tem bobeado. Tu não Cara, o Diego Souza jogou muito bem. Jogou muito bem contra o Ceará. Tem que reconhecer. Jogou bem, eu acho que tem uma sombra agora do Churin, né? Eu ia falar, né? Porque agora tem competição, né? Mas é que é impressionante, eu não escutei mais o Zé Aldo criticar o Diego Souza.
Não, a minha crítica. A minha crítica não é o Diego Souza quando faz os gols. A minha crítica é a taxa de participação no jogo. Me parece que ele é um jogador de pouca mobilidade. Mas quando faz gol, não critica daí? Não, eu tô dizendo que às vezes ele faz gols. Mas às vezes ele faz gols. Ele é o goleador do Grêmio na temporada. Sim. Mas aliás, ele já fez o mesmo número de gols, igualou o mesmo número de gols do seu melhor ano com o Grêmio. Só que, óbvio, com muito menos partidas. Eu fui marcado aqui numa postagem de um desses perfis. Apócrifos? Não. De um perfil internacional, um perfil, acho que é inglês, de observação de jogadores. Acho que eu fui marcado porque eu sigo e porque eles viram alguma coisa. E eles falaram sobre o Jean-Pierre, justamente. Eles colocaram mais ou menos assim, perfil inglês. Eles gostam do Wonder Boy, né? Que é o Garoto Maravilha. O grande a atuação estupenda, magnífica atuação de Jean-Pierre, com 5 passes-chave, participação em 4 gols, 1 gol marcado, lançamentos. O jogador que mais tocou na bola tem 106 toques no jogo. 106 toques no jogo. Então, E o Diego Souza tem quantos? O Diego Souza foi bem no jogo. Mais que 9? Foi bem no jogo. Não, eu só perguntei. Eu também acho que ele foi bem. Eu acho que também foi bem. Mas se tu perguntar pra qualquer pessoa, teve 27 toques na bola, todos foram pra fora, e tu tem um que foi dentro da rede, é o que vai ganhar o que entrou na rede. Não é o que 27 que foi pra fora. O Churin tem 7 segundos em campo e marca um gol. Gente, vocês não entenderam, Zé, cara. É defender a tese. Mas não vai levar. Mas assim, falando sobre o jogo de sábado, o Diego Souza, ele não se destacou, na minha visão, somente pelo gol ou pela jogada final e tal. O Diego Souza é um cara que tá dando assistência bastante e é um cara que tem saído da área e ajudado a armar. Não saiu um golaço do Jean-Pierre porque a bola, o chute de esquerda dele de primeira não foi muito legal, mas ele saiu da área, e aí tô falando do Diego Souza, ficou ali na meia direita, deu uma enganada pra quem passava pela direita, acho que era o Vitor Ferraz, e simplesmente encontrou o Jean-Pierre conscientemente livre dentro da área. Isso é jogada de quem sabe, né? Olha só, eu posso dar uma viradinha na chave rapidamente? Sim, a gente vai fazer um intervalo, mas vamos? Depois do intervalo, então. Tá bem, a gente vai pro intervalo rapidinho, são 12h30, vai marcar o sinal eletrônico. Uma importante. Cuca recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês. Tá aqui no Twitter do José Calil. Que boa, Calilzinho. Jornalista José Calil. Boa notícia. Que bom. Eu gosto muito do Cuca. Tomar chopinho com ele em Copacabana, falar sobre futebol, aquelas coisas de bastidor. Ele é um baita de um cara. É um baita de um cara, assim, pra convivência. Bem, ganhando o jogo pela Guaíba, em nome do Banco Banrisul, com a Casa e Requinte, com os recados sempre aqui pra Ponto dos Cafés, nós já voltamos. Bem, esse é o último bloco do programa. O Magno não tá aqui, ele tem uma certa predileção por isso, mas eu fiquei triste com o que nós tivemos no final de semana, o Juventude perdendo em casa. Que pena, Sampaio Corrêa. Perdendo pro Sampaio Corrêa, saindo do G4. Os gringos estão tão entusiasmados com a ideia de voltar à primeira divisão. Mas não acabou o campeonato. Eu sei. Tá no perde ganha ali, né? Faz parte. Eu queria, Zé, só rapidamente, já que estamos ainda falando de eleição, não partidária, tem eleição no Inter, e tá pipocando no Twitter aqui. Eu não sei sinceramente quem foi a ideia, mas já o parabenizo, porque está se levantando a possibilidade e muitos querem que a eleição no Conselho seja aberta. Não tem voto secreto. E dá para fazer. Porque são 300 conselheiros mais 50 conselheiros natos. Esta reunião ela vai acontecer virtual. Eu acho que ela tem que ser aberta. Eu, conselheiro Cristiano Silva, voto no candidato X. E para renovação de chapa, renovação de chapa é no pátio, no candidato X para a presidência, ou no conselho de gestão na chapa tal. E aberto para o sócio do Inter. Querem transparência? Esse é o melhor momento para se ter transparência, para o Inter mostrar que é transparente realmente. Porque aí, sabe o que vai acontecer, senhor Zé Aldo Pinheiro? As falsas baianas e os traíras terão que se expor. Olha, tu vem comigo, eu vou te dar aqui, vamos lotear o cargo aí. Mas indecisos também, né? Não, os indecisos podem chegar até não votar. Não quero votar em ninguém, anulo meu voto. Pronto, acabou. É um direito. Agora,
O conselheiro, aquele que prometeu voto para um e vendeu a alma para o outro, ele tem que se expor no aberto. Concordo, Cristiano. Ele tem que se expor, Gutierre. Até porque assim, ó, o voto do eleitor comum, no caso sócio, esse sim tem que ser preservado. Porque a gente não tem esse poder. Mas ele não tem nem como tu fazer. Eu escolho um deputado, por exemplo. Eu tenho que escolher ele, se eu quiser, de maneira secreta. Agora, esse deputado que eu escolhi, eu quero saber o que ele tá fazendo. Mas sabe por que eu Tem uma inteligência. Sabe por que eu tô cobrando voto aberto no Conselho Deliberativo? Isso, no conselho é diferente. No Concordo. Conselho, para expor os traíras, as falsas baianas, os pregadores de moral. Tem que ser voto aberto no Conselho. Ainda mais que a reunião é virtual e botar na TV Inter pro sócio acompanhar. Quase que nem... Por que quando tem assuntos importantes e estratégicos no clube, o voto é aberto? Tu quer um assunto mais importante e estratégico para o clube do que escolher o conselho de gestão? Voto aberto para acabar com essas traíras. Concordo. E essas falsas baianas. Porque se existem grupos dentro do conselho, o cara ou volta pelo grupo dele ou ele tá traindo. E se o cara é independente, ele tem todo o direito de votar em quem ele quiser. Por que tem que ser secreto? O voto do pátio não, aí é outra coisa. A individualidade de cada um. Agora, em conselhos deliberativos ou parlamentos, não tem essa. Eu vou defender agora e eu espero que todo torcedor colorado defenda voto aberto no conselho para acabar com essas falsas baianas e com esses traíras. O que o estatuto diz? Como é que eles podem fazer? Eu não sei o que o estatuto diz, eu sei que tem que mudar. Se diz que tem que ser fechado, tem que mudar. Ah, mas eu voltasse dizendo que tem uma possibilidade. Alguém está propondo? Não, eu voltei dizendo que alguém está defendendo. Tá. Eu não sei se pode ou se não pode. Porque eu acho o seguinte, é um ano atípico, o conselho não quis mudar a eleição para fevereiro, pensando no poder. O conselho, a mesa do conselho, né? E casualmente na época agora temos os dois candidatos, o Zé Aquino e o Guinter Spode. Voto aberto. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Vai lá, as propostas estão aí. Aliás, quero também mandar um abraço pro candidato Cristiano Pila, que eu cometi uma injustiça com o Movimento Povo do Clube quando eu tuitei, aí no meu Twitter, mas vamos lá. Eu disse que os candidatos deveriam divulgar o nome dos seus vices de futebol. Quem não divulga é porque tem medo ou não tem convicção, algo assim. E eu quero aqui, o Cristiano Pila respondeu no Twitter, primeiro me chamou de desinformado, mas tudo bem, ele deu uma porrada e ele tá certo, não estava informado. E ele divulgou, o Povo do Clube tem o candidato. Eu tô tentando achar aqui. Puxa vida, como é que é o nome do cara, meu? É tanto tweet, cara. Esqueceu o nome. Claro, evidente que esqueci o nome, eu tô buscando aqui para ver se eu lembro. Eu às vezes fico tentando lembrar qual era o assunto e aí coloca... Diego Fernan Saraiva será o vice de futebol do candidato Cristiano Pila. Diego Fernan Saraiva, então o Povo do Clube do candidato Cristiano Pila tem já o seu vice de futebol, Diego Fernan Saraiva. Não o conheço, não sei como é que é, mas enfim, tem um nome definido. O sócio que vai atrás descobrir qual é a proposta. Agora, é um ponto. O Povo do Clube já divulgou até quem vai ser o cara do futebol. Eu gostaria que o Alessandro Barcelos divulgasse o seu vice de futebol, que o doutor José Aquino Flores de Camargo divulgasse o seu vice de futebol e o senhor Guinter Spode também divulgasse quem vai ser o vice de futebol. É mais importante até de quem serão os vices do Conselho de Gestão. Quem é que vai comandar o futebol? Carlos Guimarães, que defende tanto aí o conselheiro político? O direito ao sigilo do voto. O dirigente remunerado, porque esse político é que vai contratar o remunerado ano que vem, porque o Caetano não fica. O Caetano ano que vem não fica. Então, que esse vice de futebol já possa ser até sabatinado. Tu cravou que o Caetano não fica? Tens uma... Olha... Eu tenho Mas ele se tornou o pior dirigente remunerado do mundo de um mês pra cá. Que o futebol tem uma parcela de necessidade de conservadorismo, porque os projetos, não, essa coisa de trocar toda hora, o executivo, o modelo... Ele tem uma proposta do São Paulo, cara. Ninguém fica procurando um dirigente desqualificado, né? Se o mercado quer ele é porque ele deve ter alguma competência reconhecida pelo mercado. Eu não sei, hoje, tá? O sentimento que ele não fica. Daqui a pouco ele vira campeão brasileiro, vai contra tudo e contra todos, junto com o Abel Braga e fica. Aí vão ter que ficar até com o Abel, porque o Abel não fica ano que vem como técnico. E o Rodrigo Caetano também não vai ficar como executivo. Sentimento, tá? Sentimento, eu não vou cravar, é sentimento. Mas eu só quero voltar ao seguinte: voto aberto no Conselho Deliberativo.
Voto aberto. O conselheiro tem que dizer: eu sou o conselheiro Cristiano Silva e voto para presidente na chapa de José Aldo Pinheiro. Pronto. Isso tem que... Querem transparência? Esta é a melhor e maior transparência que se pode dar numa eleição a um clube de futebol. E mais... passando também na TV Inter, pro sócio lá. É um direito do sócio acompanhar. Qual é o voto mais sincero? É o voto secreto ou o voto aberto? O voto aberto. Tu tem dúvida? O voto aberto não é, às vezes, assumir uma obrigação contrária à própria vontade? Não, o voto assumir obrigação com o quê? Tu vai votar na tua convicção, meu. Nem sempre. Tu pode simular porque quer O mostrar voto uma outra aberto? coisa pros outros. O voto aberto? Tu No vai conselho- expor, tu no vai conselho expor o aberto. traíra. Tu vai expor o traíra. Aquele que te prometeu uma coisa vai fazer outra, porque ele vai ser traíra nas tuas costas. No voto fechado, ele pode vender a alma para quem ele quiser, é fechado. Tá, mas aí tu tira também o cabresteamento. Zé, Mas eu a ideia- quero mas- tirar o mas é cabresteamento. que o É isso que eu conselheiro- quero. O conselheiro, a minha visão, eu posso estar totalmente errado, mas é que o conselheiro, ele representa ideias, pessoas que acreditaram nele. O sócio não, esse sim, aí eu concordo, tem todo o direito de no seu íntimo votar em quem ele quiser. Talvez o conselheiro que tenha escolhido e aí vocês vão me dizer, claro que nada é perfeito, né? Pode ter esse contraponto de, olha, ele votou, não era quem ele gostaria, mas ele teve que votar por pressões e tal, e a gente sabe que isso acontece, mas depois, no voto como sócio, ele ia votar em quem ele quisesse. A Câmara dos Deputados não votou abertamente a impeachment de presidente? Tu quer algo mais importante para uma nação do que os deputados? Favor ou contra? Sim, senhor presidente, em nome do José Aldo, eu voto sim. Eu voto não, senhor presidente. Nós vimos isso recentemente. Por que que o Conselho Deliberativo de um clube de futebol no cantão do país não pode fazer voto aberto? Por que que não pode defender a transparência? Acho que pode. Por que não vai ser transparente e defender o voto aberto? Eu vou te dizer por quê. Porque tem muito conselheiro, como tu mesmo usaste o termo, no cabresto. Sim, no cabresto. No cabresto. E que vendeu o voto para um e vai entregar para outro. Eu quero expor esta falsidade. Eu vou defender a partir de agora a exposição do voto aberto. E o sócio do Internacional deveria fazer o mesmo. Ir nas redes sociais, agora, porque agora é tudo rede social, né? Vai nas redes sociais, liga para a ouvidoria do clube, pede voto aberto no Conselho Deliberativo e exija que seja transmitido pela TV Inter para os sócios. É um direito, porque essa eleição no Internacional, ela tá esculhambada. Esses caras eles arrebentaram, eu já disse aqui faz uns 5 meses, iam arrebentar com o futebol e arrebentaram. Agora é o mínimo que tem que ser feito para o torcedor que possivelmente não vai comemorar nada de título esse ano nessa gestão, que o voto seja aberto. Transparência para quem vai para o pátio, para que o sócio decida. Aí no voto secreto, né? Porque são 100 mil sócios. Vamos imaginar que haja um fenômeno tal qual esse que eu vou referir agora. Não sei se existe, mas vamos imaginar. Como por longo tempo havia no Senado, também na Câmara, uma figura tipo José Sarney, que seja um grande cacique da política do clube, que tenha lá um grande poder de influência sobre as coisas do clube. Vai te enrolar, mas eu vou te ajudar a te enrolar. Pois é, pode ser que eu me enrole, mas eu tô raciocinando em tese para tentar compreender o porquê da necessidade do voto secreto às vezes. Alguém que pense diferente dele, queira votar contra as pretensões desse grande cacique, se faz voto aberto, o cara fica constrangido a votar com o cacique. Ou seja, ele não vai votar exatamente pela consciência livre, mas por uma necessidade de agradar um cacique. Só um pouquinho. Eu quero te dizer o seguinte: o Internacional, o Conselho do Inter, é composto por movimentos, e esses movimentos já estão fechados com seus candidatos. Muitos os movimentos divergem Agora, entre eles, mas concordam com o mesmo cacique. Se eu não concordo com aquilo que o meu movimento fez, eu posso muito bem, olha, eu não concordo, eu vou votar no candidato A. Pronto, acabou. Ou tu tem palavra, ou tu tem responsabilidade primeiro consigo mesmo, ou tu não tu é um nada. Voto a cabresto, isso é no tempo do coronelismo. Eu quero ver agora esses conselheiros, que são muitos. Isso é um equívoco nosso. Esses são muitos conselheiros que venderam seu voto
prometeram para candidato A quando eles estão no movimento B. Agora, abertamente, vamos lá. Trocaram posição em chapas de conselho, de renovação de conselho, que agora mostre a carinha, cidadão. Porque se não fizer isso, não merece estar no Conselho do Esporte Clube Internacional. E quando tiver eleição no Grêmio, vou defender a mesma coisa, voto aberto no Conselho. A gente defende transparência aqui, transparência no futebol, transparência na vida. Vamos parar então de botar véu de noivo em cima. Eu quero voto aberto. Faz voto aberto. Eu não vou defender aqui, ô Zé, com todo respeito. Deixa eu falar, Silva. Mas vem cá, quem é que coordena essa bagaça aqui? Não, mas tu não deixa o Zé falar. Quem é que coordena Olha essa bagaça? só. Eu não Mas tu vou. não pode Carrinho falar, na canela, Cris. viu? Carrinho na canela da dona Ana. Ana, assim, eu entendo, Cristiano. Eu vou parar de falar quando a Ana falar agora. Eu entendo o teu Eu raciocínio. compreendo, só que eu tenho... Mas deixa o Zé falar, tu interrompeu o Zé. Mas tu pediu pra mim falar, querido. Aí tu te decide, então, o que tu quer fazer. Eu sigo Não, a tua vai, Ana, vai, orientação. depois eu sigo. Não, é que a gente fala que a arte de fazer política ela é muito delicada. Em alguns momentos é necessário que as pessoas tenham prudência. E quando você está em convivência com mais de 2, 3 pessoas, a gente tem que chegar a um consenso. Só que tu tem que sempre encontrar os grupos que mais conversam com as tuas convicções. E nem sempre, quando você representa um número de pessoas, você vai levar as suas convicções, a faca na bola. Tá, não, eu acho isso. Se as pessoas me colocaram lá, é isso que vai acontecer. Não. Acho que tendo, sim, o diálogo, tendo a explicação porque chega naquela decisão e até o momento, e como se ia, pelo menos o que eu e o Guti aqui a gente estava discutindo, ia ser onde o Zé ia chegar, no momento que você, eu preciso porque ele vai me apoiar, eu preciso porque depois vai acontecer isso. Bom, daí todo o sistema tem que ser então revisto, e acho que é o que a gente vem fazendo constantemente. A gente fala, a festa da democracia nos dá essa liberdade de mudar o que a gente não gosta, de demitir aqueles que são incompetentes na nossa visão, mas sempre tendo a ideia de que a maioria em alguns momentos, e eu posso, como candidato, estar lá tendo uma visão, mas pela ideia que eu represento, por aquilo que eu fui eleito e colocado lá, eu tenho que seguir essas convicções, senão de nada serve o nosso sistema democrático. O Cristiano, para tentar resumir, ele defende que se apresente um ideal de pureza de intenções. Só que a prática demonstra que não funciona assim. Nem tudo é preto no branco. Tem lá um sujeito que ele tem uma empresa que fornece vidros para quando dão aquelas confusões lá, os caras apedrejam lá, tem alguém. Eu tô falando em tese, tô falando genericamente que eu não conheço isso. Eu estou construindo um raciocínio. Ele tem interesse de um certo lado no voto no conselho, para eventualmente não perder ele como fornecedor, seja lá do Ele tá andando pro clube, então esse teu fornecedor de vidro, Não, ele quer crise para ter a quebradeira do vidro para poder vender vidro. É que não tem essa pureza de propósito que eu tô dizendo. As pessoas sempre têm algum outro interesse além do próprio interesse da instituição. Isso é a realidade das relações, sim. Mas não pode ser, e é por isso que o voto aberto dá pro eleitor saber quem é que tá lá por uma ideia que não é aquele que acredita também. Aí ele vai pensar assim, ó, se eu votar contra determinado grupo, esse grupo é o mais forte, é favorito, vai ganhar, eu vou perder a possibilidade de fornecer as estruturas do gradil que faz isolamento. Então tá bom, então tu vota no afatato na próxima eleição para presidente. Deixa só, agora já falou rapidinho. Eu na verdade estava construindo, mas vai. Constrói. Não, é isso aí. Eu tô tentando desidealizar a realidade, mostrando como a realidade é e por que o voto secreto às vezes possibilita que o cara seja mais sincero votando secretamente. Tu tá então confirmando a falência do sistema. O sistema é assim, sempre foi. Eu tô dizendo como ele é. Eu só não estou idealizando o modelo. Não, eu te entendo. Tu tá dizendo que o cara que tem um interesse próprio não vai ter coragem de dizer que tem interesse próprio pros outros. E é verdade. Então tá errado. O sistema que denuncie, mas que desista. É um sistema aprovado, que o Zé Aldo aprova, que culturalmente... Não, eu não disse que aprova, tô dizendo como ele é. Nos deu tantos títulos. E justificando assim, por quê. É uma tentativa mínima, cara, de moralizar as coisas no ambiente mais imoral possível, que é o ambiente hoje do Internacional. Só que, cara, não tem como... Desculpa, não vou concordar contigo de novo, não vou. É uma tentativa de moralizar no meio dessa lama, velho. E aí a gente não vai apoiar a moralização que pelo menos esse bando de gente aí, que um acha que faz mais pelo outro, que eles pelo menos vão mostrar a carinha deles ali dizendo o que eles pensam, a cabresto ou não, mas cada um é me ajuda, acabrestado, cada um é acabrestado, cabreteado do jeito que quer.
Mas eu digo que talvez essas decisões também, pensando a longo prazo, Zé, quando você observa que aquele conselheiro foi obrigado a votar daquele jeito, ou você vai, não, aquele lá votou, foi honesto, então você vai dar mais espaço depois para provavelmente representantes parecidos ou que tenham essa ideia superem as visões negativas, as visões que atrasam, as visões que são, né, que podem gerar prejuízos ao clube. Então você consegue também saber em quem você vai investir numa próxima eleição. É um trabalho mínimo que demanda tempo, mas é um trabalho também que demanda consciência de quem coloca essas pessoas lá. Sabe, cara, o mínimo que eu espero, assim, no meu mundo idealizado, eu não tô muito afim de desidealizar as coisas, porque o mínimo que eu espero é transparência. Mas é claro, tu tem razão. Não, mas a transparência e a sinceridade de propósito. Se tu usa essa lei como uma espécie de cacique pra eu entendi que era o que cabresteava as pessoas e tal. Eu não posso concordar com a manutenção. Eu sou meio antissistema, gosto quando quebra o sistema. É uma única chance de moralizar a lama. Única. Eu não sei qual é a lama que tem lá no... Todas. Eu não sei. A gente tá vendo. A lama, com a quantidade de traição e traíra dentro da eleição do Inter. Eu não sei qual é a lama que tem, eu só sei que tem um jogo grande de interesses. Um jogo grande de interesses. Nós estamos diante de uma instituição que é uma potência econômica. Fatura, tem um orçamento maior do que vários municípios do estado. Tu acha que os interesses não é isso. Eu não entendi por que tu tá sugerindo isso. Eu tô dizendo como é, eu não tô dizendo que eu aprovo. Não sei, o sistema tá errado. Ô Zé, eu quero te falar o seguinte, eu não tô pedindo voto aberto entre os sócios. Tem que, de 4 candidatos, 2 passam pro pátio, tá? E o que tá acontecendo na eleição do Inter? Tem candidato trocando e loteando cargo na sua gestão e classificação boa na chapa do conselho, que renova 50% em troca de voto. Tu é do movimento A e eu sou candidato do C. Ô Zé, como é que tá? Tu renova agora? Eu tô número 50 na renovação. Eu te ponho aqui na 10ª na minha lista. Tu vai votar em mim? Eu voto em ti. E aquele teu filho lá do conselho, ele vai votar também. É assim que tá funcionando. Tu acha certo isso? E esse cara chega lá na reunião do movimento dele, não, vamos lá, estamos juntos, é o Inter, acima de tudo. Quer dizer, não sei nem, o Inter, sei lá, o que eles cantam lá. É isso. Então, vamos fazer o seguinte, como fala o Luiz Magno, vamos fazer o seguinte, meus amigos, vamos botar voto aberto. Eu acho que também a gente tem que compreender que, claro, as coisas acho que tá sendo um pouco fatalista, é assim, as coisas acontecem assim, mas a gente precisa criticar, a gente precisa constantemente rever esses processos para de alguma forma alterá-los, de maneira a progredirmos, e sendo que a gente falou, o Cristiano Silva bateu, eu apoiei, outros comunicadores também apoiaram o fato que as eleições iam atrapalhar o desenvolvimento do Inter nas competições, e todo mundo, não, mas há anos é assim, uma pandemia não pode mudar, isso vai atrapalhar, as pessoas tiveram uma visão de que não podia mudar e olha o que está acontecendo. Então a gente sempre tem a ideia, mas é assim, é a realidade, fazer o quê? Não dá. Bom, peraí, a gente está aqui para fazer de alguma forma, ou eu espero que todos estamos aqui para melhorar as coisas, não para priorar. Priorar ou deixar como status quo, é assim, paciência. No mínimo debater, né? Mínimo debater. Então, eu compreendo, o Zé talvez não defenda, mas também expõe esse lado, mas a gente também tá aqui para tentar mudar isso. Eu entendo o teu ponto de vista, Zé, não que tu defenda, mas é que é assim há tantos anos, é que eu acho que tem que acabar. Tem que botar transparência nisso. Se a gente continuar com assim, a gente não vai mudar nada. Nada, absolutamente nada. Eu sou muito desconfiado, Cristiano, nesse negócio do cara que vem com um discurso muito moralista, muito honesto, muito certo, muito aquilo, porque eu sou um cachorro mordido de cobra, eu tenho medo de linguiça. Então tu já foi traído, então. Eu já vi muitas vezes no mundo da vida pública, muitas vezes tu vai lá, aquele cara é 100% honesto, todo mundo é ladrão, ele é o certinho. Aí o cara entrega o comando pra ele, que o fulano é honesto, ninguém tá dizendo isso. A gente tá dizendo que a prática ela é transparente, só isso. Tu não acha que fica transparente e evita traições um voto aberto num conselho deliberativo? Eu tô raciocinando no sentido contrário, que às vezes se tu permite o voto secreto, evita o cabresto no voto secreto. Não, eu discordo de ti, eu vou completar, eu vou ao contrário. Zé.
Eu acho que o voto secreto, aí é que ele permite o cabresto. Vamos imaginar um cara influente lá, o presidente Luigi, o presidente Marcelo, o presidente Carvalho, um outro líder importante do Internacional. Se alguém não concorda com a ideia dele sobre a próxima administração, mas o cara, ele é subordinado, é vinculado, enfim, ele tem lá uma relação de comprometimento, vota, mas ele quer votar diferente. Ele não pode porque o voto é aberto, daí ele vai votar pela vontade do outro. Cara, anula o voto. Não pela vontade dele. Sabe o que é, Zé? É que eu tô meio cansado disso aí. Cansado. Dessas pessoas vêm contar o conto da sereia. Então vamos expor agora. Vamos jogar aberto. O teu cansaço, vai votar Luciano? em quem? Eu vou votar no fulano de tal. Então vota, diz assim, estou votando no fulano de tal, por isso, por isso e por isso. Pronto, acabou. Ou então diz assim, estou votando no fulano de tal, por quê? Porque eu quero. Ele é conselheiro, cara. Ele é conselheiro. E Zé, eu acho que em todo momento a gente vem batendo nessa tecla na questão do Cudê, de outras polêmicas relacionadas a outros clubes. Quando a gente trata muito dessas políticas internas, a gente não pensa no bem da grande instituição. A gente fala, essa transparência auxilia, porque se no momento faz, mas eu votei contra, estou sendo acuado, estou sendo ameaçado, e o projeto na eleição que vier, com certeza o torcedor, ou pelo menos se espera que o partido, ou né, ali a coligação que foi feita, ele vá colocar isso, olha, é isso que tu quer, esse tipo de atitude, quem discorda vai ser então exposto, vai ser coagido, vai ser ameaçado. A gente coloca os escândalos do Internacional, e para quem o Cristiano é um conhecedor do relatório, muitas pessoas tentaram denunciar, muitas pessoas vieram com esses questionamentos, e por causa dessas questões, mas toma lá da cá, mas fulano é mais importante que o ciclano. Não, o bem da instituição tem que estar acima de tudo. Mas eu não vou fazer essa comparação, porque eu considero que esses candidatos que estão aí, eles são pessoas honradas e de bons propósitos. Esses nomes que nós temos aí, pode ser que tenha alguma coisa errada, que venha acontecer, que haja falha. Mas ninguém tá dizendo o contrário, Zé. Só que quando a gente abre o voto fica mais fácil fiscalizar. A gente não fica no discurso. Eu tô dizendo o contrário. Honrados, ok, mas com interesses próprios, né? Carlos, o desembargador Guinter está lá como representante de um grupo tradicional que comanda o clube, caiu no colo a condição de presidente. Esse relógio está errado, aí nos derrubou, mas é 12h59, desculpe, estouramos o horário, vamos ter que voltar amanhã. Obrigado, Pepão. Sim, tem que voltar, né? Voltamos amanhã, vem aí notícias com o Guilherme Kepler, tava olhando o relógio, tá atrasado ali, então amanhã estamos de volta, tchau.